Um chefe da máfia que nunca pôde ter filhos saiu de seu SUV blindado no meio de uma estrada de terra. Ele sentiu o mundo parar quando viu duas garotinhas idênticas, magras e cobertas de poeira. Elas estavam paradas na frente de um barraco de tijolos caindo aos pedaços. Colton Ashford agachou-se ali mesmo no barro vermelho da Virgínia Ocidental. Ele colocou seus olhos no mesmo nível das duas crianças. Elas o encaravam em silêncio absoluto. Piper segurava a mão de Josie com uma força desesperada que nenhuma criança de 8 anos deveria possuir. Ambas estavam paralisadas e mal respiravam. Elas observavam aquele homem em um terno caro que parecia ter saído de outro mundo. O vento quente levantava poeira ao redor dos três. Colton sentiu o peito apertado. Ele tinha vindo inspecionar terras, não para sentir esse nó na garganta. Um nó que ele não sentia desde o dia em que enterrou sua esposa. "Vocês duas moram aqui?" Ele perguntou com a voz rouca. "Nós cuidamos muito bem de nós mesmas, senhor." Piper respondeu. Sua voz pequena cortou o silêncio. Colton levou a mão à carteira. Hesitou e então aguardou de volta. Dinheiro não era o que aquelas meninas precisavam. Elas precisavam de algo que ele nunca tinha sido capaz de dar a ninguém. 10 anos de tratamentos fracassados e dezenas de médicos. E Caroline se foi há 2 anos, levando cada sonho de uma família com ela. E aqui estavam duas meninas que precisavam de alguém tão desesperadamente quanto ele precisava delas. O que aconteceu a seguir mudaria todas as suas vidas para sempre. Se esta história tocar seu coração, aperte o botão de curtir e compartilhe-o com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder uma história. Nos vemos na próxima. "Quais são seus nomes?" Colton perguntou. Sua voz estava firme na superfície, mas traía um leve tremor no final. A garota da esquerda levantou a cabeça. Olhos castanhos escuros fixaram-se nele com um olhar muito mais velho que sua idade. "Eu sou Piper. Esta é Josie. Somos gêmeas, mas todo mundo já sabe disso." A voz dela não tremeu e não carregava medo. Apenas algo duro como ferro que uma criança de 8 anos não deveria ter precisado desenvolver. Josie estava ao lado dela sem dizer uma palavra. Ela simplesmente observava Colton com olhos idênticos aos da irmã, mas carregavam um tom totalmente diferente. Não era cautela, mas curiosidade misturada com uma esperança que ela tentava esconder. Colton engoliu em seco, sentindo o gosto de poeira vermelha nos lábios. "Eu sou Colton, e acho que estou aqui por um motivo muito particular." As crianças olharam para ele em silêncio. Elas pesavam cada linha de seu rosto com o instinto de sobrevivência de crianças que foram decepcionadas por adultos muitas vezes. Piper inclinou a cabeça ligeiramente e estreitou os olhos, como se estivesse decidindo que tipo de frase era aquela. O tipo de promessa vazia que se dissipava com o vento, ou o tipo que carregava peso real. O ronco distante de um motor fez os três se virarem para a estrada. Uma velha caminhonete apareceu. Sua pintura estava desbotada por anos de sol. Ela rastejou pela estrada de terra e diminuiu a velocidade quando o motorista avistou o SUV blindado preto estacionado no meio. A caminhonete parou a cerca de 10 metros de distância. Hayes imediatamente deu um passo à frente com os ombros erguidos. Sua mão roçou o interior do paletó por reflexo. Mas Colton levantou a mão sem nem se virar. Um pequeno gesto que carregava comando absoluto, e Hayes parou na hora. Um homem de cerca de 45 anos desceu da caminhonete. Ele tinha uma constituição sólida e pele castigada pelo sol. Vestia macacão de trabalho e um boné de beisebol desbotado. Ele se aproximou com cautela. Seus olhos se moviam entre o veículo de luxo, o homem de terno preto ajoelhado na terra e as duas crianças. "Olá", disse o homem, tirando o boné. "Eu sou Frank Holloway. Trabalho em uma fazenda a alguns quilômetros daqui." Então ele olhou para as meninas e seu tom suavizou. "Vocês são as filhas da Brenda." Piper assentiu, mas deu um passo para mais perto de Colton. Um movimento inconsciente que ela provavelmente nem percebeu que fez. Frank estudou Colton. "E você é?" Colton levantou-se limpando a poeira vermelha dos joelhos. "Colton, estou aqui para ver algumas terras nesta área." Frank olhou para o SUV blindado e para Hayes parado atrás dele em seu terno preto com uma expressão ilegível. Depois olhou de volta para Colton. Ele claramente sabia que aquele não era um comprador de terras comum, mas não perguntou. Em vez disso, ele baixou a voz. Seus olhos mudaram para as crianças com uma mistura de pena e impotência. "Você não sabe sobre a situação dessas duas crianças, sabe?
Colton sentiu o estômago apertar. Que situação? Frank suspirou, girando o boné nas mãos. Elas estão sozinhas há mais de um ano. A mãe delas, Brenda, foi embora e prometeu que voltaria. Mas ela sumiu desde então. O pai delas morreu quando eram muito jovens. Elas se viram sozinhas. Pedem ajuda aos vizinhos quando precisam. Dormem onde podem. Colton sentiu o sangue em suas veias gelar. Completamente sozinhas. Completamente, Frank confirmou com a voz pesada. Minha esposa e eu ajudamos quando podemos. Damos comida. Deixamos que fiquem lá, em noites quando o frio corta até os ossos. Mas temos 4 filhos nossos, e todos estão no limite. Piper levantou o queixo, costas retas e queixo projetado para frente, da maneira como as crianças mostram orgulho quando se sentem feridas. Nós não incomodamos ninguém, disse ela. Sua voz era firme e clara. Nós trabalhamos. Nós ajudamos as pessoas. Nós não mendigamos. Josie baixou a cabeça. Seus dedos torciam a bainha desgastada da camisa. Envergonhada por sua dificuldade de estar sendo exposta na frente de um estranho. Colton olhou para as crianças e sentiu uma dor física se espalhar pelo peito. Uma dor que não vinha de nenhum ferimento. Vinha da constatação de que as 2 crianças de 8 anos diante dele tinham enfrentado o mundo inteiramente sozinhas por mais de um ano. Dormindo em uma casa de tijolos caindo aos pedaços. Comendo à mercê dos vizinhos. E ainda mantendo uma ordem, dignidade e orgulho que muitos adultos nunca conseguiram manter. Frank colocou o boné de volta e deu a Colton um último olhar direto. Essas crianças merecem alguém que realmente cuide delas. Então ele se virou e caminhou de volta para a caminhonete. Mas antes de entrar, olhou por cima do ombro e acrescentou. Se precisar de alguma coisa, é só pedir. Todo mundo por aqui conhece o Frank na fazenda do velho Otis. O som do motor da velha caminhonete desapareceu. Os 3 permaneceram parados na estrada de terra sob o sol forte do meio-dia. O vento quente ainda levantava poeira vermelha ao redor de seus pés. Colton olhou para Piper e Josie. Elas olharam para ele com olhos presos entre a esperança e o medo. O olhar de crianças que já sabiam que aquele momento poderia decidir o resto de suas vidas. Vocês me mostrariam onde moram? Colton perguntou gentilmente. Quero entender melhor a vida de vocês. Piper virou-se e caminhou na frente. Seus passos pequenos eram firmes e decisivos, como se ela tivesse passado a vida inteira liderando o caminho. Josie seguiu logo atrás. Uma mão segurava a bainha rasgada da camisa da irmã. Dedos minúsculos agarrados como se soltar significasse perder a última coisa que lhe restava no mundo. Pode entrar, mas não repare na bagunça. Fizemos o nosso melhor, disse Piper por cima do ombro. Sua voz tinha um toque de defesa, como se estivesse se preparando para um julgamento que ela tinha certeza que viria. Colton seguiu as crianças pela porta de madeira torta. Ele baixou a cabeça para passar pela moldura que era mais baixa que sua altura. Dentro, a luz do sol entrava pelas frestas no telhado de zinco rasgado. Raios de luz inclinados cruzavam o chão de terra batida. O telhado vazava em muitos lugares. Manchas de água se espalhavam pelas paredes de tijolos nus que nunca tinham sido rebocadas. A única janela não tinha vidro, apenas uma folha de plástico turva pregada como uma cobertura temporária. O ar lá dentro era sufocante, carregando um leve cheiro de umidade e mofo. Então Colton olhou mais de perto e algo apertou sua garganta. A casa era surpreendentemente ordenada. As poucas peças de roupa estavam dobradas ordenadamente e empilhadas em um canto, separadas em 2 pequenas pilhas. Um punhado de pratos lascados tinha sido lavado e colocado de cabeça para baixo em fileiras cuidadosas em uma prateleira de madeira bamba. Alguns livros escolares velhos, com capas amassadas, estavam alinhados no chão contra a parede como uma biblioteca em miniatura. 2 crianças de 8 anos tinham criado ordem no caos. Tinham construído um pequeno mundo de disciplina e dignidade no coração da pobreza extrema. Hayes estava parado do lado de fora da porta. Seu rosto estava ilegível como sempre, mas suas mãos estavam fechadas ao lado do corpo, com os nós dos dedos brancos. Colton moveu-se lentamente pelo único cômodo. Seu olhar absorvia cada detalhe. Uma panela de alumínio amassada descansava sobre um fogão de tijolos improvisado. Um pedaço de corda esticado em um canto segurava 2 toalhas de banho finas e desgastadas. Então seus olhos pararam em um travesseiro plano deitado sobre um colchão rasgado, colocado diretamente no chão.
Sob o travesseiro, mal visível em uma ponta, estava uma velha caixa de lata, enferrujada nas emendas, o tipo de lata de biscoitos vendida em mercearias no Natal. Colton olhou para Piper. Ela estava ao lado da irmã, observando-o com olhos cautelosos. Ele perguntou suavemente: "Posso ver?" Piper não respondeu imediatamente. Ela olhou para Josie, depois deu um aceno muito leve, como se estivesse confiando algo mais precioso que a própria vida. Colton ajoelhou-se no chão de terra. Colocou a caixa sobre os joelhos e abriu a tampa. Dentro havia três coisas: uma fotografia de família amassada, dobrada e desdobrada tantas vezes que os vincos quase a dividiam em duas. Na foto, um homem jovem e uma mulher de cabelos castanhos estavam lado a lado. Cada um segurava um bebê recém-nascido, e todos os quatro sorriam. O segundo item era uma pulseira hospitalar de plástico, o tipo colocado em recém-nascidos. As letras impressas estavam quase completamente desbotadas, mas as duas primeiras iniciais ainda eram legíveis. E o terceiro era um pequeno pedaço de papel, dobrado muitas vezes, não maior que meia mão. A caligrafia a lápis estava trêmula e quase apagada. "A mamãe vai voltar. Por favor, esperem por mim." Colton segurou o bilhete com as duas mãos. Seus dedos tremiam. Ele leu as palavras uma vez, depois outra. Sentiu seu peito rachar a cada traço irregular do lápis. Isso era tudo o que aquelas crianças tinham. Não dinheiro, não brinquedos, não roupas ou comida. Mas uma foto de uma família já destruída. Uma pulseira provando que uma vez nasceram de alguém. E uma promessa escrita a lápis por uma pessoa que nunca voltou para cumpri-la. Ele colocou o bilhete cuidadosamente de volta na caixa, como se manuseasse uma relíquia sagrada. Fechou a tampa e deslizou-a de volta para baixo do travesseiro. Então Colton se levantou. A mudança lá aconteceu em um instante. Rápido o suficiente para que Hayes reconhecesse imediatamente. Ele trabalhava com Colton há tempo suficiente para ler cada mudança em seu rosto. Os olhos de Colton endureceram. Seu maxilar travou. Seus ombros se endireitaram. Este não era mais o olhar de um homem comovido por uma caixa de lata. Este era o olhar de Colton Ashford depois de tomar uma decisão. Uma decisão que nada no mundo poderia desfazer. Sua voz saiu fria e final. A voz que ele usava para encerrar negociações multimilionárias. A voz que fazia os homens mais poderosos calarem a boca e ouvirem. "Hayes, ligue para Kenneth Pratt agora mesmo. Quero todas as etapas necessárias para adotar essas duas crianças dentro de 24 horas." O silêncio se seguiu. O vento entrou pela porta, agitando suavemente o plástico turvo sobre a janela. Hayes olhou para seu chefe. Não o questionou. Não hesitou. Deu um único aceno de cabeça, pegou o telefone e saiu. Piper e Josie estavam lado a lado na casa de tijolos. Ainda não entendiam o que tinha acabado de acontecer, mas Josie olhou para o rosto de Colton e sentiu que algo havia mudado no ar ao redor delas. Algo pesado, vasto e irreversível. Ela apertou a mão da irmã com mais força. Não por medo, mas porque pela primeira vez em mais de um ano, ela sentiu que talvez, apenas talvez, alguém finalmente fosse cumprir uma promessa. Kenneth Pratt chegou na manhã seguinte no primeiro voo de Connecticut. Um homem de 52 anos com cabelo prateado penteado para trás. Óculos de aro dourado e uma pasta de couro que o acompanhara por centenas de tribunais. Ele encontrou Colton no único pequeno hotel da cidade. Um lugar onde a palavra hotel parecia generosa demais para 4 quartos úmidos situados acima de uma lanchonete de beira de estrada. Kenneth espalhou os documentos sobre uma mesa de madeira bamba e explicou cada passo. Sua voz era profissional e precisa como sempre. Primeiro teria que haver confirmação oficial de que as crianças tinham sido abandonadas. Depois, contato com a Agência Estadual de Proteção à Criança. Submissão de um pedido de tutela temporária. E só depois disso o processo formal de adoção poderia começar. Um processo que poderia levar vários meses. Colton ouviu, ficou em silêncio por um momento e então fez a pergunta que sabia que tinha que fazer. "Meu histórico causará algum problema?" Kenneth entendeu imediatamente o que ele queria dizer. "No papel, você é o diretor executivo da Ashford Holdings, uma corporação imobiliária. Histórico limpo, renda legítima, sem antecedentes criminais, sem problemas." Colton assentiu e ninguém na sala mencionou as coisas que não existiam no papel. Frank Holloway chegou naquela tarde usando seu velho boné de beisebol familiar.
Sentou-se em frente a Kenneth e contou tudo o que sabia sobre as crianças. Ele falou sobre o dia em que Brenda fez as malas e foi embora, prometendo que voltaria em algumas semanas. Como semanas viraram meses e meses viraram silêncio completo. Ele falou sobre as noites de inverno, quando as crianças batiam em sua porta depois da meia-noite porque estava frio demais para dormir. E sobre como elas sempre acordavam cedo para ajudar sua esposa a cozinhar, depois voltavam silenciosamente para uma casa de tijolos antes do amanhecer, como se tivessem medo de ficar tempo demais. Frank assinou o depoimento, apertou a mão de Colton e disse apenas uma coisa: trate-as bem. Elas já passaram por muita coisa. Mas a parte mais difícil não foi a papelada. Quando a assistente social do Serviço de Proteção à Criança veio conhecer as meninas, Piper levantou a muralha defensiva que havia construído por mais de um ano. Ela sentou-se ereta em uma cadeira de madeira na sala de estar do hotel. Uma mão segurava a mão de Josie e olhava diretamente para a mulher de meia-idade que tentava falar gentilmente com ela. Nossa mãe vai voltar. Não precisamos de ninguém, disse Piper. Sua voz era firme e final. A assistente social olhou para Colton confusa, mas Colton apenas balançou levemente a cabeça, sinalizando para ela não insistir. Josie ficou em silêncio durante todo o processo. Não disse uma única palavra à assistente social, mas seus olhos continuavam voltando para Colton, observando-o através das lacunas entre os adultos conversando, como se ele fosse a única âncora em uma sala cheia de estranhos. 3 dias se passaram naquela pequena cidade. 3 dias Colton ficou no hotel úmido, usando o mesmo terno porque não tinha trazido bagagem, comendo na lanchonete de beira de estrada e caminhando até a casa de tijolos 2 vezes por dia para levar comida para as crianças. 3 dias Reis ficou de guarda do lado de fora do quarto do hotel, fazendo ligações constantes para adiar cada reunião, cada compromisso, cada negócio que seu chefe deveria tratar. E então, no terceiro dia, Kenneth ligou para dizer que a tutela temporária havia sido aprovada. Na manhã em que partiram, o calor ainda era escaldante. Piper e Josie saíram da casa de tijolos, uma mão segurando a outra segurando nada exceto a velha caixa de lata. Piper a segurava firmemente contra o peito, sem bagagem, sem brinquedos, sem mochilas. Apenas uma caixa de lata enferrujada contendo 3 lembranças, a totalidade do que as crianças possuíam no mundo. Piper parou na soleira e olhou para trás, para a casa de tijolos uma última vez. Seus olhos traçaram as paredes rachadas, o telhado de zinco rasgado, a moldura da porta torta, o lugar onde ela viveu, onde teve medo, onde tentou proteger sua irmã com tudo o que uma criança de 8 anos podia dar. Seus olhos ficaram vermelhos, mas nenhuma lágrima caiu. Josie apertou a mão da irmã e deu um puxão suave, como se dissesse que estava tudo bem. Vamos, Sr. Colton, sua casa é longe? Josie perguntou enquanto os 3 caminhavam em direção ao SUV preto. Colton olhou para ela. É, mas a partir de agora é a sua casa também. Reis abriu a porta do carro. Colton entrou no banco de trás e, pela primeira vez, não estava sentado lá sozinho. Piper entrou primeiro, colocou a caixa de lata no colo e sentou-se ereta, olhando pela janela. Josie entrou em seguida, sentando-se no lado oposto. Suas pernas curtas não alcançavam o chão. Reis ligou o motor e o SUV rolou lentamente pela estrada de terra vermelha, deixando a casa de tijolos encolhendo no espelho retrovisor. As estradas de terra vermelha da Virgínia Ocidental gradualmente se transformaram em asfalto, depois rodovias, depois pistas largas estendendo-se para o norte. Do lado de fora da janela, a paisagem mudou de colinas brutas para pequenas cidades. Depois para subúrbios verdes sombreados por árvores e alinhados com cercas brancas de Connecticut. As crianças não falaram durante toda a viagem, apenas observavam o mundo passar com olhos arregalados. Então, cerca de 2 horas de viagem, Josie começou a se inclinar. Sua cabeça tombou até finalmente descansar no ombro de Colton. Colton congelou. Ele não ousou se mover, não ousou respirar muito fundo, com medo de que qualquer movimento pudesse acordá-la. Piper acabou adormecendo do outro lado. Joelhos puxados no assento, a caixa de lata ainda apertada firmemente contra o peito, mesmo dormindo. Reis olhou pelo espelho retrovisor. Viu seu chefe sentado rígido entre 2 crianças adormecidas. E pela primeira vez em 12 anos trabalhando juntos, ele não disse nada. Simplesmente dirigiu, deixando o momento permanecer inteiro.
A propriedade Ashford apareceu quando o SUV virou em uma entrada privada coberta com cascalho branco, escondida atrás de uma linha de velhos carvalhos imponentes. O portão de ferro forjado abriu automaticamente quando os sensores reconheceram o veículo, revelando uma propriedade enorme com gramados perfeitamente aparados, ciprestes alinhados em fileiras rígidas ao longo de ambos os lados da entrada e um muro de pedra cinza cercando todo o terreno. Câmeras de segurança estavam em cada canto. A luz suave das lâmpadas do jardim banhava o caminho pavimentado. E tudo parecia impecável e preciso de uma maneira que parecia fria. Nem uma única flor fora do lugar. Nem uma única folha caída na grama. Nem um sinal de que vida real existia atrás daqueles muros de pedra. A casa parecia com seu dono, imponente, poderosa e oca até o osso. Josie acordou antes que o carro parasse totalmente. Seus olhos se abriram e se arregalaram enquanto ela olhava pela janela. Ela cutucou o ombro da irmã e Piper acordou assustada, a caixa de lata ainda apertada contra o peito. Ambas as meninas pressionaram os rostos contra o vidro, bocas ligeiramente abertas, incapazes de formar palavras nos primeiros segundos. Então Piper falou, sua voz incapaz de esconder seu espanto. Isso é uma casa ou um hotel? Colton abriu a porta do carro e saiu. Então ele se virou e ofereceu a mão para as meninas. Josie pegou imediatamente, mas Piper desceu sozinha. Pés descalços encontrando o cascalho branco. A caixa de lata segurada contra o peito. A pesada porta da frente de carvalho se abriu, e o ar fresco de dentro saiu para encontrar o calor do final do dia. O saguão principal era vasto com um teto altíssimo. Um lustre de cristal lançava luz sobre o piso de mármore brilhante. Josie deu um passo sobre a soleira e parou, olhando para seus pés descalços, manchados de poeira vermelha, descansando em um tapete passadeira branco puro na entrada. Ela puxou o pé de volta instantaneamente. Meus pés estão tão sujos, Josie sussurrou, sua voz envergonhada, como se seus pés empoeirados fossem algo pelo qual ela merecia ser punida. Colton olhou para aqueles pés minúsculos depois nos olhos dela. O tapete pode ser lavado. Pise nele. Seu tom era gentil, mas firme. Josie o observou por mais um instante antes de timidamente colocar o pé no tapete branco, deixando uma pegada vermelha da Virgínia Ocidental no tecido imaculado. O primeiro traço de vida real dentro desta casa. Após 2 anos de silêncio, o clique de garras na pedra veio antes que um cachorro grande aparecesse, espesso, coberto de pelo marrom dourado, e rompeu do corredor em direção à porta da frente. Duke, o cachorro que Colton havia criado quando Caroline ainda estava viva, correu direto para Josie e lambeu o rosto dela antes que alguém pudesse reagir. Josie riu. O som foi brilhante e inesperado, ecoando pelo imenso saguão como uma pedra jogada em água parada. Foi a primeira risada dela desde que conheceu Colton, e o som fez todos na sala pararem por um instante. Piper estava a alguns passos de distância, observando a irmã e o cachorro. Não se aproximou, mas o canto de sua boca se contraiu para cima antes que ela pudesse controlar sua expressão novamente. Hayes havia ligado para a equipe doméstica enquanto ainda estavam na estrada. O quarto para as meninas havia sido preparado rápida, mas cuidadosamente. 2 camas de solteiro com lençóis brancos impecáveis, travesseiros novos e macios, alguns brinquedos colocados em uma prateleira, e cortinas pálidas puxadas para o lado para deixar a luz da noite entrar. Josie entrou no quarto e estendeu a mão para tocar um travesseiro macio, como se fosse algo tão luxuoso que ela poderia estragar com um único toque. Piper seguiu e parou no centro do quarto. Seus olhos varriam cada detalhe, mas ela não tocou em nada. Não sentou na cama, não abriu uma gaveta. Ela colocou a caixa de lata na mesa de cabeceira e ficou lá, costas retas como uma convidada no próprio quarto destinado a ela. Colton permaneceu na porta, ombro contra a parede, observando as crianças lá dentro. Ele havia comandado um império que a maioria das pessoas não ousava nomear. Havia enfrentado os homens mais perigosos da costa leste sem vacilar. Havia tomado decisões que determinaram o destino de centenas, sem perder um segundo em hesitação. Mas diante de 2 camas brancas impecáveis e 2 crianças magras tentando entender o novo mundo ao redor delas, ele percebeu que não sabia nada. Ele não sabia o que elas gostavam de comer. Não sabia o que elas temiam. Não sabia como acalmar uma criança chorando
ou contar uma história antes de dormir. Ele sabia como construir um império, mas não sabia como ser pai. Naquela noite, Colton deitou em seu próprio quarto, olhos bem abertos, olhando para o teto, ouvidos atentos a cada som dentro da vasta propriedade. Por volta das 2 da manhã, ele ouviu um leve farfalhar vindo da direção do quarto das meninas. Ele caminhou pelo corredor na escuridão, descalço no chão de pedra fria. Ele parou na porta delas, que tinha sido deixada ligeiramente entreaberta. Dentro, as duas camas brancas estavam intocadas. Os lençóis lisos sem um único amassado. Os travesseiros ainda cheios, sem uso. Piper e Josie estavam encolhidas no chão, bem no espaço aberto entre as camas, enroladas em um cobertor fino que tinham puxado de uma das camas, segurando uma a outra da maneira que tinham dormido por mais de 1 ano na terra batida na casa de tijolos na Virgínia Ocidental. Colton não falou. Ele não as levantou para as camas. Ele não chamou ninguém. Ele simplesmente entrou, sentou-se no chão gelado, encostou as costas no pé de uma cama, a cerca de um braço de distância das crianças, e ficou lá. Ele sentou no escuro, ouvindo a respiração constante delas, até que suas respirações se aprofundaram e se estabilizaram. Até que Josie se mexeu durante o sono e inconscientemente se aproximou um pouco mais dele. Ele ficou lá até que a escuridão fora da janela começou a diminuir. Lá embaixo, na sala de segurança, Hayes estava verificando o sistema de câmeras quando a imagem do corredor no segundo andar fez suas mãos pararem. No monitor, através da porta ligeiramente aberta, Colton Ashford estava sentado no chão no escuro ao lado de duas crianças adormecidas, cabeça ligeiramente baixa, ambas as mãos descansando nos joelhos. Hayes olhou para aquela imagem por um longo tempo. Em 12 anos ao lado de Colton, ele tinha visto seu chefe em todas as situações imagináveis. Mas nunca, nenhuma única vez, ele tinha visto Colton Ashford parecer tão comum. Na manhã seguinte, Colton acordou com o pescoço rígido de dormir no chão a noite toda, e com uma clareza tão nítida que ele não podia ignorar. Ele não podia fazer isso sozinho. Ele sabia como comandar dezenas dos homens mais durões da costa leste. Sabia como fazer um oponente se curvar com nada além de um olhar. Mas ele não sabia como cozinhar café da manhã para duas crianças de 8 anos sem queimar a frigideira. Na primeira manhã na propriedade, ele ficou na enorme cozinha cercado por aparelhos modernos que nunca tinha tocado. Olhou para uma geladeira cheia de comida de alta qualidade e percebeu que nem sabia o que as meninas gostavam de comer. Ele precisava de ajuda. Não o tipo de babá desconhecida, em um uniforme branco com uma voz doce e falsa, que fugiria no momento em que descobrisse quem era seu empregador. Ele precisava de alguém caloroso, prático e corajoso o suficiente para não ter medo dele. Ele ligou para Kenneth Pratt naquela mesma manhã. Kenneth, com sua ampla rede de contatos, deu-lhe um nome em poucas horas. Margot Delaney, 28 anos. Uma ex-professora de pré-escola em Hartford. Agora especialista em cuidados infantis para famílias ricas em toda a Nova Inglaterra. Histórico limpo, experiência sólida. Elogiada por famílias anteriores, não apenas por suas habilidades, mas por sua capacidade de se conectar com crianças de circunstâncias difíceis. Kenneth acrescentou uma última frase antes de desligar. Ela não é do tipo que se intimida. Acho que é disso que você precisa. Margot chegou à propriedade naquela mesma tarde. Ela tinha altura média, cabelo castanho preso ordenadamente na nuca. Usava um suéter leve e calças simples, sem maquiagem, sem joias. Carregava uma pequena bolsa de lona em vez de uma pasta de couro ou uma bolsa de grife. Quando o carro a trouxe pelo portão de ferro e ao longo da entrada de cascalho branco em direção à mansão, Margot olhou para a casa com olhos calmos. Ela não arregalou os olhos em choque como a maioria das pessoas fazia na primeira vez que vinha aqui. E ela não se encolheu nem agiu deslumbrada. Ela entrou no saguão principal, olhou para o lustre de cristal e o piso de mármore, depois olhou diretamente nos olhos de Colton enquanto ele esperava. Isso chamou a atenção dele imediatamente, porque muito poucas pessoas neste mundo conseguiam olhar Colton Ashford nos olhos sem piscar, sem baixar o olhar, sem tentar recuar. Colton a convidou para sentar na sala de estar. Hayes estava parado atrás dele por hábito. Ele perguntou diretamente, sem rodeios. Você sabe quem eu sou? Margot olhou para ele, inclinando a cabeça ligeiramente.
Então respondeu em um tom tão calmo que foi quase engraçado. Eu sei que você acabou de acolher duas crianças e está em pânico porque não sabe o que elas gostam no café da manhã. Atrás dele, Reis quase riu, forçado a virar o rosto e fingir uma tosse para esconder. Em 12 anos com Colton, ele podia contar nos dedos de uma mão o número de pessoas que falavam com seu chefe tão diretamente. E todos eles tinham sido homens perigosos, não uma mulher de 28 anos em um suéter leve. Colton estudou Margot por 3 segundos, depois assentiu. Você está contratada. Começa hoje. Margot não pareceu surpresa. Ela não se derramou em gratidão. Não perguntou sobre salário ou benefícios. Ela apenas disse, deixe-me conhecer as crianças primeiro. Então ela se levantou e foi procurá-las antes que Colton pudesse sequer apontar o caminho. Do dia em que Margot entrou na propriedade, tudo começou a mudar de maneiras que ninguém dentro daquelas paredes esperava. Ela não tentou impressionar as meninas com brinquedos caros ou promessas brilhantes. O primeiro café da manhã que ela fez foi torrada com manteiga de amendoim e ovos fritos. Comida simples que as crianças da Virgínia Ocidental rural podiam reconhecer e com a qual se sentiam seguras. Ela não as pressionou a experimentar salmão defumado ou queijo francês da geladeira. Ela entendia que comida desconhecida podia fazer crianças feridas se sentirem ainda mais instáveis, que a familiaridade era a primeira base da confiança. Josie se abriu para Margot mais rápido do que Colton esperava. Em poucos dias, ela começou a seguir Margot até a cozinha. Ficava em uma cadeira alta para vê-la cozinhar, fazendo pequenas perguntas com voz tímida. Senhorita Margot, por que o ovo espuma? Senhorita Margot, posso ajudar? Margot sempre respondia com calor constante, nunca agindo excessivamente animada com a abertura de Josie, porque sabia que uma reação exagerada poderia fazer uma criança recuar. Piper era diferente. Ela mantinha uma distância clara de Margot. Não rude, mas não amigável, respondendo em frases curtas quando falavam com ela, e nunca iniciando uma conversa. Ela observava Margot com olhos afiados, medindo cada gesto, cada palavra, cada reação, como se esperasse o momento em que essa mulher revelasse sua verdadeira natureza e provasse que era como qualquer outro adulto. Alguém que quebraria promessas, alguém que iria embora. Mas Margot não correu para derrubar essa muralha. Ela simplesmente permaneceu firme e paciente todos os dias. À noite, Margot começou a ler para as meninas antes de dormir. Ela sentava na cama de Josie com o livro aberto nas mãos, lendo com uma voz quente e sem pressa. Josie ouvia, pálpebras ficando pesadas, às vezes interrompendo com uma pergunta no meio da história. E Margot sempre respondia pacientemente antes de continuar. Piper ficava deitada na outra cama, virada para a parede, agindo como se não se importasse. Mas Margot notou algo pequeno que ninguém mais viu. Toda vez que ela fazia uma pausa para virar a página, a respiração de Piper mudava um pouco mais rápido, como se ela estivesse esperando pela próxima frase. Margot não comentou sobre isso. Ela simplesmente leu um pouco mais alto, apenas o suficiente para sua voz cruzar o espaço entre as duas camas. Apenas o suficiente para a criança fingindo não ouvir cada palavra sem ter que admitir que queria. No corredor, Colton encostava-se na parede a alguns passos da porta das meninas. Ele ouvia a voz de Margot flutuar para fora, quente e uniforme como chuva suave em um telhado de varanda, entrelaçada com as perguntas sussurradas de Josie e o silêncio atento de Piper. Pela primeira vez nos 2 anos desde que Caroline morreu, esta casa continha o som da vida. Não os passos pesados de uma equipe de segurança em patrulha. Não o toque constante de telefones em seu escritório. Mas o som de uma voz calorosa lendo e a respiração lenta e constante de crianças caindo no sono. Colton voltava para seu escritório, sentava na familiar cadeira de couro e acendia a luminária da mesa. À sua frente estava a pilha de documentos que Reis havia deixado. Contratos para assinar, relatórios para revisar, decisões a tomar. Ele não abria uma única página. Ele apenas ficava sentado lá, ouvindo a voz de Margot viajando pelo longo corredor até parar. Até a casa mergulhar no silêncio. E mesmo assim, ele permanecia imóvel porque o silêncio agora era diferente do silêncio das noites anteriores. Não estava mais vazio. Estava cheio. 2 semanas se passaram dentro da propriedade Ashford, e Colton Ashford estava se tornando alguém que ele não reconhecia.
A agenda, que antes era lotada até o minuto, começou a desenvolver espaços vazios cada vez maiores. Reuniões adiadas, chamadas não atendidas, viagens canceladas de maneiras que teriam sido impensáveis antes. Naquela manhã, Hayes entrou no escritório com o telefone pressionado contra o peito, a voz baixa e urgente. Chefe, a reunião da Filadélfia. Eles já voaram para cá. Estão esperando no restaurante, 3 deles. Não pode ser movida de novo. Colton estava na frente do espelho, ajustando o colarinho de sua camisa social. Não para ir a uma reunião, mas para levar as meninas a uma consulta médica. Ele olhou para Hayes através do espelho e falou sem hesitação. Remarque, hoje é a primeira visita médica de Josie. Hayes ficou imóvel por um instante, o breve silêncio de um homem tentando processar a realidade de que seu chefe acabara de deixar de lado uma reunião que 3 meses atrás poderia ter decidido um negócio de US$ 1 milhão, apenas por causa de um exame de saúde para uma criança de 8 anos. Então ele assentiu, virou-se, saiu e fez a ligação sem fazer uma única pergunta. Colton tentou. Ele realmente tentou, mas era desajeitado de uma maneira que às vezes fazia seu esforço criar distância em vez de fechá-la. Ele comprou brinquedos, mas eram coisas caras, complicadas, lindamente embaladas que 2 crianças criadas em uma casa de tijolos caindo aos pedaços não sabiam o que fazer. Um conjunto de Lego com mais de 300 peças ficou fechado na prateleira porque nem Piper nem Josie jamais tinham brincado com Lego. Uma boneca de porcelana em um vestido de renda foi colocada cuidadosamente por Josie no canto do guarda-roupa e nunca mais tocada, porque ela tinha medo de quebrá-la. Ele comprou roupas de grife para elas, vestidinhos e sapatos de couro macio. Mas Piper se recusou a usá-los porque tinha medo de sujá-los. E Josie só ousou colocar uma camisa nova quando Margot garantiu que roupas sujas podiam ser lavadas e ficarem limpas. Colton não entendia por que seu dinheiro não resolvia o problema. Não entendia que para crianças que viveram com privação por tanto tempo, luxo não era um presente. Era um fardo. Que cada coisa cara que ele trazia para casa apenas as lembrava de que não pertenciam a este mundo. Então, uma tarde, enquanto Margot trocava a roupa de cama das meninas, ela chamou Colton lá em cima. Sua voz estava calma, mas seus olhos não. Colton entrou e viu Margot parada ao lado da cama de Piper, segurando a fronha que acabara de remover. Sob o travesseiro, embrulhadas cuidadosamente em uma toalha de papel dobrada, estavam 3 fatias de pão. O pão tinha ficado duro e seco, as bordas começando a escurecer. No entanto, tinha sido embalado com cuidado como se fosse algo precioso. Colton olhou para as fatias secas e sentiu o peito apertar como se uma mão invisível tivesse se fechado ao redor dele. Ele entendeu imediatamente, sem que Margot precisasse explicar. Esse era o hábito de crianças que passaram fome. Não fome de 1 ou 2 refeições, mas o tipo de fome que se estendia por meses. O tipo que o corpo lembrava tão profundamente que, mesmo com uma geladeira cheia de comida, a apenas alguns passos de distância, o instinto de sobrevivência ainda exigia que escondessem comida debaixo de um travesseiro caso o amanhã não trouxesse nada. Piper, a criança que se forçou a ser forte por mais de 1 ano. A criança que disse, podemos cuidar de nós mesmas, com uma voz dura como aço, ainda estava com medo. Medo de que tudo isso desaparecesse, de que a refeição de hoje pudesse ser a última, de que os adultos quebrassem promessas novamente e ela fosse arrastada de volta para a fome. Colton deslizou o pão de volta para a fronha, colocou o travesseiro onde pertencia, depois sentou na beira da cama. Ele não chamou Piper imediatamente. Esperou até que ela subisse sozinha antes de dormir. E quando Piper entrou e o viu sentado lá, ela parou na porta, olhos movendo-se rápido em direção ao travesseiro. E Colton viu o instante em que ela percebeu. O rosto de Piper ficou vermelho, seus lábios se apertaram. Seu corpo ficou rígido naquela postura defensiva familiar, pronta para a bronca ou a zombaria que ela tinha certeza que viria. Colton não a repreendeu, ele não a envergonhou, ele apenas falou suavemente, da maneira que falaria com um adulto em vez de uma criança, porque ela tinha sido forçada a ser adulta por muito tempo. Sempre tem comida na geladeira a qualquer hora que você quiser, dia ou noite. Piper não respondeu, ela não assentiu, ela não discutiu, ela simplesmente ficou lá. E Colton viu algo mudar nos olhos dela. Pequeno, quase impossível de notar, mas estava lá. Não confiança. Ainda não,
mas a ausência de resistência absoluta. O momento em que a muralha que Piper construiu por mais de um ano desenvolveu sua primeira rachadura. Fina como um fio de cabelo, mas real. Colton levantou-se, saiu do quarto sem dizer mais nada, dando espaço a ela. Ele sabia que pressionar agora só tornaria a muralha mais espessa. Naquela tarde, muito tarde, quando a última luz do sol se estendia em faixas alaranjadas pelo chão, Colton sentou-se em seu escritório, revisando os papéis que Hayes havia empilhado em sua mesa. Ele estava segurando uma caneta, assinando seu nome em um documento quando parou. Do corredor veio um som que ele nunca tinha ouvido dentro desta casa. Cantoria. A voz de Josie, fina e desafinada, cantarolava uma melodia como se estivesse tentando lembrá-la nota por nota. A música não tinha palavras claras, apenas pedaços quebrados de melodia. Lugares onde ela parava porque tinha esquecido. Depois começava de novo de uma parte anterior, tentando costurar a música a partir de retalhos de memória desbotados. Colton largou a caneta. Ele recostou-se na cadeira, não se moveu e simplesmente ouviu. Ele não sabia qual era a música, mas sabia de onde vinha. Era a música que a mãe delas costumava cantar para elas. E Josie estava tentando mantê-la viva, repetindo, porque era a única coisa que a mãe delas deixou para trás, que não podia ser colocada dentro de uma caixa de lata. Os olhos de Colton ficaram vermelhos. Ele não os limpou. Margot passou pela porta aberta do escritório com passos silenciosos e constantes. Depois parou quando o viu. Ele estava sentado na cadeira, olhos vermelhos, a caneta ainda na mesa. O rosto que toda a costa leste temia agora suavizado, aberto e vulnerável de uma maneira que Margot nunca tinha visto. Ela não entrou, não perguntou se ele estava bem, não ofereceu conforto. Ela apenas deu um pequeno sorriso caloroso, depois continuou andando. Seus passos leves e uniformes da maneira que tinham sido desde o dia em que chegou. Ela entendeu que o momento não precisava de palavras, que às vezes a presença silenciosa era suficiente, que o homem dentro daquela sala estava aprendendo a sentir novamente depois de anos congelado, e esse processo precisava de privacidade mais do que intervenção. No corredor, a voz de Josie continuou cantando cada vez mais suave, depois desapareceu quando ela correu escada abaixo para brincar com Duke. Colton ficou no escritório silencioso por mais um tempo. Então abriu os olhos, respirou fundo e pegou a caneta novamente. Mas ele não assinou o documento à sua frente. Ele apenas ficou sentado, segurando a caneta, sentindo que a casa ao seu redor não era mais a mesma que tinha sido. A tempestade atingiu no meio da noite, sem qualquer aviso além do vento começando a assobiar pelas frestas da janela ao anoitecer. Por volta das 2 da manhã, o céu fora da propriedade Ashford se abriu com um trovão violento, raios rasgando a escuridão além do vidro. E então a casa inteira caiu em uma escuridão espessa quando a energia acabou. Naquela escuridão absoluta, o grito de Josie rasgou o corredor do segundo andar. Um grito de pânico, puro terror. O grito de uma criança que suportou tempestades demais sozinha em uma casa de tijolos vazando na Virgínia Ocidental, sem ninguém para protegê-la. Colton pulou da cama antes que sua mente pudesse processar totalmente o que estava acontecendo. Pés descalços na pedra fria, ele correu pelo corredor no escuro. Uma mão deslizando pela parede, direto para o quarto das meninas. Ele chegou antes de Margot, antes de Hayes, antes de qualquer outra pessoa naquela casa enorme. A porta se abriu e um relâmpago iluminou a cena lá dentro por uma fração de segundo. Piper e Josie estavam no chão entre as duas camas, exatamente onde dormiam todas as noites. Mas agora Piper tinha os dois braços travados ao redor da irmã. O rosto de Josie enterrado em seu peito, ambas tremendo muito. Josie soluçava, cada suspiro quebrado cortado pelo próximo trovão. Piper não chorava, mas seus olhos estavam arregalados no escuro. Seus pequenos ombros rígidos enquanto ela se forçava a ser um escudo para a irmã, mesmo estando com medo também. Colton não falou. Ele não ligou uma lanterna. Ele não chamou ninguém. Ele entrou, sentou-se no chão gelado ao lado delas e puxou um cobertor sobre os três. Ele ficou lá com as costas contra o pé da cama, deixando as meninas deitarem no abrigo de seu corpo, sem pedir que fizessem nada. O trovão continuava rugindo lá fora. A chuva lá açoitava nas janelas. O vento sacudia as molduras, mas debaixo do cobertor, o mundo encolheu até haver apenas calor e respiração.
Então algo aconteceu que Colton não ousara esperar. Piper, a criança que manteve distância por semanas, a criança que nunca estendeu a mão para ele, a criança que media cada movimento que ele fazia com olhos cansados, recostou-se em seu peito. Não foi deliberado. Não foi uma decisão pesada. Foi instinto, o tipo mais primitivo. Uma criança assustada voltando-se para o lugar mais seguro ao seu alcance. E naquele momento, o lugar mais seguro que o corpo de Piper encontrou foi o homem sentado ao lado dela em um chão frio no meio de uma tempestade. Colton sentiu as costas pequenas dela pressionarem contra ele. Sentiu o batimento cardíaco rápido dela através do tecido fino. E ele não se moveu. Não respirou muito fundo, com medo de que qualquer mudança fizesse Piper perceber o que estava fazendo e se afastasse. Josie se encolheu do outro lado, uma mão segurando a camisa de Piper, a outra alcançando a borda da camisa de pijama de Colton. Seu choro lentamente desapareceu em soluços quebrados, depois em uma longa expiração, depois em silêncio. A tempestade ainda uivava lá fora, mas dentro do quarto escuro, os três adormeceram. Na manhã seguinte, Colton abriu os olhos e precisou de alguns segundos para lembrar onde estava. Ele estava no chão do quarto das meninas, seu pescoço doendo de dormir sentado antes de escorregar em algum momento da noite. Piper estava encolhida à sua esquerda com os joelhos puxados, as costas ainda pressionadas contra o quadril dele. Josie estava deitada à sua direita, uma mão ainda segurando a bainha da camisa dele, o rosto em paz. A luz da manhã entrava pela janela. A tempestade tinha ido embora. Colton não se moveu. Ele olhou para o teto, pescoço dolorido, costas rígidas, e sentiu que foi o melhor sono que teve em 2 anos. Na semana seguinte, Colton matriculou Piper e Josie na Academia Whitfield, uma das melhores escolas particulares de Connecticut. Kenneth cuidou da papelada. Margot preparou os uniformes e mochilas novas. Mas desde os primeiros dias, o problema começou a aparecer. Piper e Josie estavam anos atrasadas em relação aos colegas. O resultado inevitável de mais de 1 ano sem escola. Josie tentava e aguentava silenciosamente, mas Piper não conseguia esconder sua frustração quando não conseguia acompanhar as aulas. Pior, a notícia se espalhou pela escola da maneira que as notícias sempre se espalham em comunidades pequenas e ricas. E as crianças descobriram que as novas irmãs eram adotadas. Crianças pobres que o pai rico delas tinha pegado de algum lugar. A maioria estava apenas curiosa, mas alguns eram cruéis. Aconteceu no almoço no 3º dia da segunda semana. No parquinho, um garoto rico parou na frente de Piper e disse claramente, alto o suficiente para o grupo de amigos ao redor dele ouvir. Seus pais não queriam você, então jogaram você fora. Piper deu um soco direto no rosto dele. Sem aviso, sem discutir com palavras. Apenas um soco, rápido e preciso, mandando o garoto para o chão, segurando o nariz. Colton recebeu a ligação da escola enquanto estava no meio de uma reunião em seu escritório em casa. Ele chegou à escola em 20 minutos. Hayes dirigiu. Colton sentou no banco de trás, silencioso, maxilar travado. Quando ele passou pelas portas de vidro da sala do diretor, a sala ficou quieta. O diretor, o vice-diretor, a professora titular, os pais do garoto. Todos pararam no meio da frase quando viram Colton Ashford entrar. Não porque sabiam quem ele era, mas porque ele carregava um tipo de poder que não precisava de título. Uma pressão que irradiava da maneira como ele andava, da maneira como olhava, da maneira como reivindicava o espaço apenas com sua presença. Ele falou com o diretor em uma voz educada, mas ninguém na sala ousou interromper. Ele resolveu tudo em 10 minutos. Então ele entrou no corredor onde Piper estava sentada sozinha em uma cadeira de plástico, pés não alcançando o chão. A caixa de lata segurada contra o peito como sempre. Olhos fixos na parede à sua frente. Colton ajoelhou-se na frente dela, da maneira que tinha se ajoelhado na terra vermelha da Virgínia Ocidental no dia em que as conheceu. Um joelho no azulejo frio. Seus olhos no nível dos dela. Sua voz era completamente suave. Nada parecida com a voz que ele usara na sala do diretor minutos antes. Você bateu nele porque ele falou mal da sua família. Piper levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, mas nenhuma lágrima caiu. Sua boca estava apertada. Seu queixo ligeiramente empurrado para a frente da maneira que ela sempre fazia quando tentava se manter firme contra o mundo. Então ela disse, clara e final.
Eu não vou deixar ninguém falar mal da minha família. Minha família. As duas palavras pairaram no corredor vazio, mais pesadas que qualquer coisa. Piper tinha dito minha família, enquanto falava sobre Colton, sobre Josie, sobre a casa que ela chamara de hotel apenas semanas antes. Ela disse isso naturalmente, sem hesitação, sem pensar. Como se essa verdade estivesse dentro dela o tempo todo. E só agora, encurralada, forçada a defender algo, tinha rompido em fala. E talvez a própria Piper ainda não percebesse totalmente o que aquelas palavras significavam. Colton a abraçou. Ele não disse mais nada. Seus braços envolveram o pequeno corpo, rígido de orgulho ferido. E ele a segurou. E pela primeira vez, Piper não recuou de seu abraço. Pela primeira vez, ela deixou alguém segurá-la em um momento de fraqueza. Ela não o abraçou de volta, mas também não o empurrou. E vindo de Piper, isso era tudo. 2 meses após a noite da tempestade, a vida dentro da propriedade Ashford começou a encontrar seu próprio ritmo. Josie ria mais, falava mais, seguia Margot até a cozinha todas as manhãs e começou a chamar Duke com o assobio que Colton lhe ensinara. Piper ainda era mais quieta que a irmã, mas tinha começado a sentar à mesa sem precisar ser convidada. Ela tinha começado a deixar seus livros na prateleira do quarto, em vez de agarrá-los ao corpo. E às vezes, apenas às vezes, ela olhava para Colton com olhos que não o mediam mais, mas continham algo que se aproximava da aceitação. O pão debaixo do travesseiro parou de aparecer. As coisas estavam se acomodando. As coisas estavam lenta e firmemente se movendo na direção certa até o final daquela tarde. Piper desceu para pegar água. Pés descalços movendo-se suavemente sobre o chão de pedra por hábito. E ao passar pelo corredor que levava ao pátio dos fundos, ela ouviu vozes. 2 guardas de segurança estavam do lado de fora da porta dos fundos, fumando, conversando em tons que acreditavam que ninguém podia ouvir. O chefe Ashford acolhe essas crianças. Quem sabe o que realmente está acontecendo? Ele é da máfia. Pode ser qualquer coisa. O outro deu uma risada curta e afiada. Quem sabe? Caras assim sempre têm seus motivos. Ninguém faz nada por bondade, especialmente em Ashford. Piper congelou do outro lado da porta. O copo de água na mão, sem respirar. Ela não entendia tudo. Ela não sabia exatamente o que máfia significava. Não sabia o verdadeiro alcance do Império Ashford. Não entendia as camadas do mundo adulto. Mas ela entendeu o suficiente. Máfia significava pessoas más. Ninguém faz nada por bondade significava que tudo tinha um propósito oculto. E quem sabe significava que até os homens trabalhando para Colton não acreditavam que ele as tinha acolhido por amor. O velho medo explodiu no peito de Piper como fogo surgindo de cinzas que ela acreditava estarem frias. Adultos sempre mentiam. A mãe dela disse que voltaria e nunca voltou. Vizinhos disseram que ajudariam, mas todos tinham suas próprias vidas. E agora este homem. O homem que se ajoelhou na Terra Vermelha. O homem que sentou ao lado dela no chão durante a tempestade. O homem que ela chamou de família na frente da escola inteira. Era o tipo de homem que outras pessoas chamavam de mau e perigoso. Os dedos de Piper apertaram o copo de água até os nós dos dedos ficarem brancos. Cada muralha que ela tinha baixado lentamente, ao longo de 2 meses, subiu de volta em um instante. Mais alta e mais espessa do que antes. Naquela noite, depois que Margot apagou as luzes e fechou a porta, depois que a casa caiu em silêncio, Piper deitou no chão ao lado da irmã e sussurrou. Josie, acorda. Temos que ir embora. Josie se mexeu, olhos abrindo no escuro, sonolenta e confusa. Ir embora para onde? Para casa. De volta para a Virgínia Ocidental. Mas eu gosto daqui. Josie sussurrou de volta, sua voz pequena e incerta. Ele é um homem mau, Josie. Eu ouvi. Ele é da máfia. Temos que ir. Josie ficou quieta na escuridão. Ela queria ficar. Ela queria ficar com Duke, com Margot, com um quarto que tinha travesseiros macios e cobertores quentes, com um homem que sentou ao lado dela durante a tempestade. Mas Josie nunca deixava sua irmã. Nunca. Por mais de 1 ano na casa de tijolos, Piper a manteve viva. Dividiu o último pedaço de comida ao meio. Segurou-a quando o frio cortava seus ossos. Se Piper dizia que tinham que ir, Josie iria. Ela assentiu no escuro, e Piper soube sem ver. As 2 meninas se vestiram em silêncio absoluto, cada movimento lento e cuidadoso. Piper enfiou a caixa de lata na pequena mochila que Margot comprara para a escola.
Ela abriu a janela do quarto. Ela tinha observado o tempo suficiente para saber que as câmeras do quintal giravam em ciclos, e havia um intervalo de 15 segundos entre as varreduras. As irmãs saíram pela janela do segundo andar. Agarraram a treliça de escalada até a varanda inferior. Depois pularam para a grama, silenciosas como duas pequenas sombras dissolvendo-se na noite. Às 5 da manhã, Margot abriu a porta das meninas para verificá-las como sempre fazia. O quarto estava vazio. Ambas as camas estavam intocadas, lençóis ainda lisos porque nunca dormiram nelas. O local no chão onde sempre deitavam continha apenas um cobertor cuidadosamente dobrado. A janela estava entreaberta, a cortina agitando-se na brisa da manhã. Margot correu para o quarto de Colton e bateu. Sua voz firme na superfície, mas sua respiração não. As meninas não estão no quarto. A janela está aberta. Colton abriu a porta. E no momento, antes que pudesse controlar sua expressão, Margot viu algo em seu rosto que nunca tinha visto. Não raiva. Colton Ashford com raiva era aterrorizante, mas era algo que todos entendiam. O que ela viu agora foi medo. Medo real. Medo puro. O tipo que nenhum poder ou dinheiro podia suavizar. Ele estava com medo de perder as meninas. Hayes apareceu em 1 minuto, já vestido como se nunca dormisse. Colton deu ordens em uma voz rápida e afiada. Toda a segurança, cada veículo, encontrem-nas agora. Hayes pegou o telefone e começou a ligar, mas Colton parou. Ele ficou no corredor com as duas mãos fechadas ao lado do corpo e forçou-se a respirar. Uma respiração, duas. Então ele falou novamente, sua voz diferente, mais lenta, mais pesada. Não, cancele. Apenas você e eu. Hayes baixou o telefone e olhou para ele. Colton olhou de volta, e havia algo em seus olhos que Hayes nunca tinha visto antes. Autoculpa. Se elas virem um bando de homens de preto perseguindo-as, ficarão ainda mais assustadas. Hayes assentiu, não fez perguntas, e os dois homens saíram pela porta da frente para a luz cinza pálida do amanhecer. No carro, Colton sentou no banco do passageiro, olhos examinando cada estrada, cada curva, cada figura sombreada na luz da manhã. O silêncio pressionava dentro do SUV. Hayes dirigia lenta e metodicamente, verificando cada rota que as meninas poderiam ter tomado a pé da propriedade. E naquele silêncio, Colton percebeu algo que deveria ter entendido há muito tempo. Ele tinha tirado duas crianças de uma casa de tijolos vazando para uma mansão com portões de ferro, câmeras de segurança, guardas de patrulha, e chamou isso de segurança. Mas para crianças que foram abandonadas, que perderam a fé em todos os adultos, o portão de ferro não era proteção. Era uma barreira. As câmeras não eram segurança. Eram vigilância. E os guardas não eram um escudo. Eram carcereiros. Ele havia construído uma prisão embrulhada em veludo e a chamou de lar. E agora as meninas tinham fugido no meio da noite, exatamente da maneira que a mãe delas tinha ido embora, exceto que desta vez elas estavam fugindo dele. Hayes virou na estrada que levava ao centro da cidade, onde a única parada de ônibus Greyhound, num raio de 16 quilômetros, ficava perto da rua principal. Colton olhou para frente e sabia que se as encontrasse, tudo teria que mudar. Não as meninas, ele. A estação de ônibus Greyhound ficava na periferia da cidade. Um prédio baixo de tijolos cinzas com um telhado de metal enferrujado e um letreiro de neon que só acendia metade das letras. Hayes entrou no estacionamento quase vazio no início da manhã e Colton as viu imediatamente. Duas pequenas figuras paradas no balcão de passagens lá dentro. Tão pequenas que quase desapareciam entre as fileiras de cadeiras de plástico vazias e o silêncio oco da estação. Colton abriu a porta do carro antes que Hayes tivesse parado totalmente. Pisou no estacionamento e caminhou direto para a entrada de vidro. Ele não correu. Ele não chamou os nomes delas. Seu passo permaneceu lento e uniforme, porque ele sabia que se corresse, se parecesse em pânico ou com raiva, Piper fugiria novamente, e desta vez ele poderia não encontrá-la. Ele empurrou a porta de vidro e absorveu toda a cena em segundos. Piper estava no balcão, uma mão segurando a caixa de lata apertada contra o peito, a outra pressionada plana no balcão sobre um punhado de trocados, moedas e notas de $1 amassadas que ela mendigara ao longo da estrada da propriedade até aqui. O balconista, um homem de meia-idade com cabelo ralo, olhou para o dinheiro, depois para as duas crianças com uma expressão presa entre confusão e pena.
claramente inseguro sobre o que fazer com uma situação como essa. Josie estava sentada em uma cadeira de plástico logo atrás da irmã, joelhos puxados contra o peito, rosto vermelho e manchado de lágrimas. Ela chorara o caminho todo. Chorara de exaustão, de fome, de medo, de não querer ir, mas sendo incapaz de deixar Piper. Os sapatinhos que Margot comprara estavam cobertos de lama. As roupas estavam amassadas de escalar e caminhar 6 quilômetros durante a noite. Piper viu Colton. Ela ficou rígida. A pilha de moedas no balcão ficou sob a mão dela, e Colton viu os dedos dela tremendo. Não de frio, mas de um corpo preso entre o instinto de correr e a exaustão que tornava correr impossível. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Piper não se permitia chorar. Ela nunca tinha chorado, não na frente de ninguém. Colton não gritou. Ele não ficou com raiva. Ele não perguntou por quê. Ele caminhou até a fileira de cadeiras de plástico a alguns passos do balcão, sentou-se, recostou-se e olhou para a frente. Ele sentou como se fosse apenas mais um passageiro esperando um ônibus ao amanhecer. Como se nada fosse urgente, nada fosse perigoso. Como se tivesse todo o tempo do mundo. O silêncio se estendeu. O balconista olhou para frente e para trás, entre o homem em uma camisa social amassada e as duas crianças. Então recuou silenciosamente para trás do balcão, deixando 4 pessoas sozinhas na estação vazia. Josie soluçou baixinho na cadeira. O relógio na parede tico-etaqueava. As luzes fluorescentes no teto piscavam. Então Piper caminhou até lá. Ela não sentou ao lado de Colton. Ela sentou 2 cadeiras de distância. A caixa de lata segurada contra o peito. Costas retas, olhos fixos nele com o olhar que ela usava desde o primeiro dia naquela estrada de terra vermelha. O olhar de uma criança decidindo se o adulto à sua frente era confiável. Mas desta vez, o olhar carregava algo mais também. Uma ferida. Eu ouvi, Piper disse. Sua voz tremendo, mas dura. Cada palavra limpa e precisa. Você é da máfia. Você é um homem mau. Colton não respondeu imediatamente. Ele ficou sentado imóvel, olhando para as mãos descansando nas coxas. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Longo o suficiente para que Josie parasse de chorar e olhasse para cima. Longo o suficiente para que Piper se mexesse inquieta na cadeira porque tinha se preparado para cada reação, exceto o silêncio. Então Colton falou. Sua voz baixa e lenta. Não a voz de um chefe dando ordens e não a voz de um adulto acalmando uma criança. Mas a voz de um homem dizendo a verdade, mesmo quando a verdade o machucava. Eu não sou um homem bom. Fiz coisas das quais não me orgulho. Mas há uma coisa sobre a qual nunca menti. Eu quero vocês aqui porque preciso de vocês. Não por qualquer outro motivo. Silêncio. O relógio tiquetaqueava. As luzes fluorescentes piscavam. Piper olhou para ele, seus olhos vacilando, a muralha defensiva ainda de pé, mas tremendo. Ela queria acreditar. Ela estava apavorada de acreditar. Essas 2 forças se rasgavam dentro de uma criança de 8 anos que fora traída muitas vezes. Então Josie falou. Josie, a criança tímida que sempre ficava lá atrás da irmã, sempre se agarrava à camisa de alguém, sempre observava silenciosamente em vez de falar. De repente levantou a voz na estação de ônibus vazia ao amanhecer, pequena, mas clara o suficiente para que tanto Piper quanto Colton se virassem para ela. Eu quero ir para casa. 3 palavras. Eu quero ir para casa. Não a casa de tijolos vazando na Virgínia Ocidental. O destino impresso na passagem que Piper estava tentando comprar. A casa que Josie queria dizer era a propriedade Ashford. O quarto com 2 camas onde ela ainda não dormia, mas começara a chamar de meu quarto. A cozinha onde ela ficava em uma cadeira alta vendo Margot cozinhar. O quintal onde Duke a perseguia todas as tardes. O lugar onde um homem sentou ao lado dela no chão durante uma tempestade. Piper olhou para a irmã. Olhou para os olhos inchados de chorar. O rosto cansado e sujo. Mas dentro daqueles olhos havia uma certeza que Piper raramente via em Josie. A certeza de uma criança que sabia exatamente o que queria. Então Piper olhou para Colton. Ele estava sentado lá sem implorar, sem promessas, sem usar palavras para puxá-la de volta. Ele apenas estava sentado lá. E em seus olhos estava a coisa que Piper procurara em cada adulto que conhecera por mais de um ano e nunca encontrara.
Verdade. Não uma verdade bonita. Ele disse que não era um homem bom, e ele não mentiu sobre isso. Mas ele também disse que precisava delas. E ela olhou nos olhos dele e soube que ele não estava mentindo sobre isso também. Piper soltou a alça da mochila. Ela caiu no chão da estação com um baque suave. Um pequeno som que pesava mais do que qualquer outra coisa naquela manhã. Ela não falou, ela não assentiu. Ela não declarou perdão ou concordância em voltar. Ela apenas deixou a mochila cair. E isso foi o suficiente. Colton levantou-se, caminhou até lá e sentou-se entre as duas crianças no banco de plástico. Ele envolveu um braço em volta de cada uma delas, gentilmente, e as puxou para perto. Josie encostou-se nele imediatamente, rosto pressionado em seu lado, e seu choro se soltou novamente. Mas desta vez, não era medo, era alívio. Piper ficou rígida do outro lado, mas não recuou do braço dele. E depois de um longo, longo momento, seus ombros baixaram. A tensão em seu corpo começou a drenar, e ela deixou a cabeça tombar levemente até tocar o ombro dele. Os três ficaram sentados em um banco de plástico na silenciosa estação Greyhound ao amanhecer, sob luz fluorescente piscante e o tic-tac constante do relógio. E ninguém disse mais uma palavra porque nenhuma palavra era necessária. Do lado de fora das portas de vidro, Hayes estava ao lado do SUV, a cerca de 10 metros de distância, de frente para o estacionamento vazio. A primeira luz do sol do novo dia inclinava-se através das árvores da beira da estrada. E naquela luz, o homem de 33 anos, que nunca mostrara fraqueza na frente de ninguém, que seguira Colton por situações que a maioria das pessoas nem ousaria imaginar sem que suas mãos tremessem. Levantou as costas da mão e passou pelos olhos, rápido e decisivo. Então baixou o braço, endireitou-se e olhou para o estacionamento, como se nada tivesse acontecido. O SUV parou em frente à propriedade Ashford quando o sol da manhã já estava alto. Margot estava esperando na porta da frente, seu rosto pálido de horas de preocupação. E quando viu Colton sair do carro com as duas crianças, ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, depois os abriu e caminhou para a frente com um sorriso caloroso, sem perguntar nada. Ela levou Josie para dentro para se lavar e trocar de roupa. E Piper seguiu atrás em silêncio, ainda segurando a caixa de lata contra o peito. Colton ficou no saguão. Observou as meninas desaparecerem escada acima, depois virou-se para Hayes. Sua voz ficou fria novamente. A voz que Hayes conhecia melhor do que ninguém. Traga aqueles dois guardas aqui, agora! 15 minutos depois, os dois guardas estavam no escritório de Colton. Ambos sabiam o que estava por vir desde o momento em que passaram pela porta e viram a expressão no rosto do chefe. Colton não gritou. Ele não bateu com o punho na mesa. Ele apenas sentou atrás de sua mesa, olhou para os homens com olhos frios como aço e falou em uma voz tão uniforme que era mais assustadora do que qualquer grito. Vocês falaram sobre mim na frente das crianças. Vocês fizeram minhas duas filhas fugirem no meio da noite. Caminharem 6 quilômetros no escuro e tentarem comprar uma passagem de ônibus com trocados para escapar desta casa. Ele fez uma pausa e deixou as palavras penetrarem. Façam as malas. Vocês estão fora em 1 hora. Não entrem em contato conosco novamente. Sem negociação, sem segunda chance. Os homens saíram da sala sem dizer uma palavra. Hayes ficou na porta, vendo-os ir. Depois virou-se para Colton, esperando a próxima ordem. Colton ficou na cadeira e arrastou as duas mãos pelo rosto. Corte toda a equipe de segurança dentro da casa. Mantenha apenas você e os dois homens mais confiáveis. Chega de ternos pretos andando pelos corredores, sem patrulhas nas áreas onde as meninas vivem. Mantenha as câmeras externas, mas desligue tudo dentro, exceto o portão principal. Hayes assentiu. Entendido, senhor. As meninas não precisam viver em um acampamento militar, Hayes. Elas precisam viver em um lar. Hayes sustentou o olhar dele por um segundo. Então saiu e fechou a porta do escritório suavemente atrás de si. Colton sentou sozinho por mais 10 minutos, organizando o que queria dizer, escolhendo cada palavra com cuidado, porque sabia que a conversa à frente poderia ser a conversa mais importante de sua vida. Mais importante do que qualquer negociação de $1 milhão. Mais importante do que qualquer acordo que ele já tivesse assinado. Então ele se levantou e subiu as escadas. Piper estava sentada no chão do quarto. Roupas limpas agora, a caixa de lata colocada ao lado do pé.
Josie estava encolhida no chão, ao lado da irmã, já dormindo novamente de pura exaustão após a longa noite. Colton bateu levemente na porta aberta e Piper olhou para ele. A vigilância absoluta não estava lá da maneira que estivera antes, mas não era confiança também. Era o olhar de uma criança, esperando para ver o que o adulto faria a seguir. Se ele ficaria furioso por ela ter fugido, se ele a puniria, se ele diria as coisas falsas e tranquilizadoras que os adultos sempre diziam. Colton entrou e sentou no chão em frente a Piper. Pernas cruzadas, costas retas. Ele se colocou no nível dos olhos dela. Não ficando de pé sobre ela, não sentando em uma cadeira, não criando qualquer distância de poder. Você ouviu coisas sobre mim que não gostou? Eu não vou mentir para você e dizer que nada disso é verdade. Piper olhou fixamente, surpresa com aquela abertura. Ela tinha se preparado para tudo, exceto honestidade. Meu trabalho é complicado. Algumas pessoas gostam de mim. Algumas pessoas me odeiam. Eu fiz escolhas com as quais nem todos concordam. Fiz coisas que, se pudesse fazer de novo, escolheria diferente. Ele fez uma pausa, deixando Piper absorver cada frase. Mas dentro desta casa, sou apenas um homem tentando ser seu pai. É só isso. Não há outro motivo. Piper não falou. Seus olhos permaneceram fixos nos dele, lendo cada microexpressão em seu rosto, procurando a mentira que ela ia aprender a detectar após mais de um ano se protegendo. Então ela fez a pergunta que carregava desde o primeiro dia na estrada de Terra Vermelha, na Virgínia Ocidental. A pergunta que ela nunca ousara dizer em voz alta porque tinha medo da resposta. A pergunta que toda criança abandonada no mundo carrega como uma cicatriz. Você vai nos deixar algum dia? Como a mamãe fez. A voz de Piper não tremeu quando ela perguntou. Ela tinha praticado a dureza por muito tempo para deixar sua voz tremer na frente de alguém. Mas suas mãos agarrando o tecido em seu colo atraíam. Nós dos dedos brancos agarrados ao pano como se ela estivesse agarrada à beira de um penhasco. Colton olhou para a criança à sua frente. Uma menina de 8 anos que envelhecera cedo demais. Que fora mais forte do que qualquer criança deveria precisar ser. E que fora ferida mais profundamente do que qualquer criança deveria ser ferida. Ele respondeu sem levantar a voz, mas cada palavra carregava o peso de um juramento. Nunca. Essa é a única promessa que manterei até o dia em que eu morrer. Piper não respondeu imediatamente. Ela continuou olhando para ele por um longo tempo. Longo o suficiente para a luz do sol da janela mudar pelo chão. Longo o suficiente para Josie se mexer durante o sono ao lado deles. Então Piper assentiu. Um pequeno aceno, lento, quase invisível se você não estivesse observando de perto. Mas foi o primeiro aceno que Piper deu a Colton, sem resistência ou suspeita. E para Colton, valia mais do que qualquer contrato que ele já tivesse assinado na vida. Josie acordou então. Esfregou os olhos, viu Colton sentado lá e imediatamente engatinhou para abraçá-lo. Braços pequenos em volta do pescoço dele, rosto pressionado em seu ombro. Colton a abraçou de volta. Uma mão firme nas costas de Josie e olhou para Piper. Ela não o abraçou. Piper não estava pronta para isso. Talvez não estivesse por um longo tempo. Mas ela não foi embora. Ela ficou onde estava, vendo Josie se agarrar a ele. E então, lentamente, ela estendeu a mão e colocou a mão no ombro dele. Uma mão pequena descansando levemente. Tão leve que quase não tinha peso nenhum. Mas vindo de Piper, aquele gesto pesava mais do que 1000 palavras. Mais pesado do que qualquer abraço. Porque era uma escolha deliberada de uma criança que nunca se permitia ser fraca. Uma criança decidindo que este homem, imperfeito, não bom da maneira que o mundo definia, ainda era alguém com quem ela ficaria. Lá embaixo, Margot estava na cozinha e observava pela porta do andar de cima que ela podia ver do pé da escada. Ela ficou imóvel por alguns segundos. Então voltou para o fogão, ligou o queimador e colocou uma frigideira no lugar. Ela torrou pão, passou manteiga de amendoim, aqueceu leite. Coisas simples, coisas que as meninas conheciam e confiavam, coisas que importavam. 20 minutos depois, 4 pessoas estavam sentadas ao redor da mesa da cozinha. Colton, Piper, Josie e Margot. Na mesa havia torradas, manteiga de amendoim e 4 copos de leite morno. Duke estava deitado debaixo da mesa, rabo abanando suavemente. Ninguém falou. Josie comia devagar, seus olhos ainda inchados e vermelhos. Piper deu uma mordida na torrada. Olhos baixos em seu prato. Margot serviu mais leite para Josie sem precisar que pedissem.
Colton sentou na cabeceira da mesa, um copo de leite na mão, e olhou para as 3 pessoas à sua frente. Ninguém disse nada porque ninguém precisava. Pela primeira vez desde que esta mesa fora colocada na cozinha da propriedade Ashford, parecia uma mesa de família. 3 meses após aquela manhã na estação de ônibus Greyhound, a propriedade Ashford havia se tornado um tipo diferente de lar. Nada havia mudado de forma física. As paredes de pedra ainda eram cinzas. Os terrenos ainda eram vastos. Os portões de ferro ainda abriam e fechavam automaticamente. Mas algo invisível havia mudado dentro daquelas paredes, algo mais quente, mais leve, mais vivo. Piper tinha começado a dormir na cama. Não todas as noites, mas cada vez com mais frequência. E nas noites em que ainda dormia no chão, ela puxava um cobertor da cama em vez de se enrolar na manta fina que trouxera da Virgínia Ocidental. Josie não se assustava mais com medo ao som da água do banho escoando. Não puxava mais os pés para trás no momento em que pisava em um tapete branco. E ela tinha começado a correr pela casa em vez de andar suavemente, como se tivesse medo de incomodar alguém. Ambas ganharam peso. Suas bochechas estavam arredondando. A pele não estava mais escura de sol, áspera da maneira que estava no dia em que Colton as encontrou naquela estrada de terra vermelha. Piper tinha até começado a usar as roupas novas que Margot escolheu. Não as coisas de grife caras que Colton comprara errado no começo, mas roupas comuns e confortáveis como as outras crianças na escola. E ela as usava sem ter medo de sujá-las. Naquela tarde de sábado, o céu estava claro, e uma luz dourada suave se espalhava pelo amplo jardim atrás da propriedade. Colton estava no gramado com as mangas da camisa enroladas até os cotovelos, segurando firme a parte de trás de uma pequena bicicleta azul que comprara para Josie na semana anterior. Josie estava sentada no banco, ambas as mãos fechadas no guidão, pés nos pedais, seu rosto preso entre excitação e pânico. "Não solte", disse Josie, voz alta e urgente. "Eu não vou", Colton disse a ela, firme e seguro. "Vou segurar até você me dizer para soltar." Josie começou a pedalar. Devagar no começo, a bicicleta balançando. Colton corria atrás dela com uma mão no banco. Passadas longas tentando acompanhar a velocidade crescente da criança. Na varanda, Margot estava sentada nos degraus com uma xícara de chá, observando-os no gramado com um pequeno sorriso. Piper estava sentada ao lado dela, pernas esticadas ao longo do degrau. Duke esparramado por perto, fingindo ler um livro enquanto continuava levantando os olhos para verificar a irmã com um olhar que era metade preocupação e metade curiosidade. Josie pedalou mais rápido. A bicicleta começou a se estabilizar. Colton sentiu o banco parar de tremer sob a palma da mão. Sentiu as rodinhas encontrarem equilíbrio, e ele soltou. Josie continuou indo. 1 metro, 2, 3, a bicicleta rolando direto sobre a grama. E naqueles breves segundos, Josie estava voando. Ela estava livre. Ela estava fazendo algo que nunca acreditou que pudesse fazer. Então a roda da frente atingiu um pedaço de terra mais macio e a bicicleta inclinou. Josie perdeu o equilíbrio. O guidão torceu. Ela caiu de lado na grama, o joelho batendo na terra. A bicicleta caiu sobre a perna dela. Josie olhou para o joelho e viu sangue. Não muito, apenas um arranhão. Um pequeno pedaço de pele arrancado e gotas vermelhas brilhantes subindo na rótula. Mas para uma criança de 8 anos que estava assustada e doendo, parecia que o mundo tinha se despedaçado. E naquele instante, quando a dor e o pânico varreram cada camada de defesa, cada hábito cuidadoso de se controlar, que ela mantivera por meses, Josie gritou: "Pai!" O grito explodiu por puro instinto. Cru e sem filtro. "Não, Sr. Colton. Não, senhor. Mas pai." Uma palavra que Josie nunca tinha dito antes. Uma palavra que ela provavelmente carregava em algum lugar dentro dela por um longo tempo, sem nunca deixar passar pelos lábios. Até que o medo e a dor quebraram todas as barreiras e a forçaram a chamar o homem que seu coração já havia escolhido muito antes de sua mente alcançar. Tudo congelou. Margot colocou o chá no degrau. Piper levantou a cabeça do livro. As orelhas de Duke se levantaram e Josie ficou imóvel no meio das lágrimas ao perceber o que acabara de dizer. Seus olhos se arregalaram. Lágrimas ainda escorriam por suas bochechas, mas seus soluços prenderam na garganta. E ela olhou para Colton com um olhar que era metade dor e metade terror por suas próprias palavras. Como se tivesse cometido um erro que não podia desfazer.
Colton a alcançou em 3 passadas. Ele caiu de joelhos na grama, tirou a bicicleta da perna dela e a puxou para seus braços. Sua voz quebrou, travou e se estilhaçou. Não mais a voz de Colton Ashford que o mundo conhecia, mas a voz de um homem recebendo a única coisa que quis a vida inteira. Estou aqui, ele disse engasgando com as palavras. Estou bem aqui. Josie enterrou o rosto no peito dele e chorou. Não por causa do joelho arranhado mais, mas por causa de algo maior. Algo para o qual ela não tinha linguagem. Algo que seu corpo entendeu antes de sua mente. A sensação de ser segurada e saber que os braços ao redor dela não soltariam. Na varanda, Piper estava de pé, sem que ninguém percebesse quando ela se levantou. O livro estava de bruços no degrau. Ela estava a alguns metros de distância, observando a irmã chorar nos braços do homem que ela chamara de pessoa má 3 meses antes. O homem de quem ela fugira no meio da noite. Seu rosto não continha ciúmes nem vigilância afiada. Apenas algo gentil e doloroso ao mesmo tempo. Algo que nem a criança mais forte podia manter trancado para sempre. Então Piper falou, tão suavemente que foi quase um sussurro. Suave o suficiente para que qualquer rajada de vento pudesse ter levado embora. Mas na quietude da tarde, cada sílaba soou clara. Pai. Uma palavra. Não gritada, não instintiva. Uma escolha. Piper escolheu dizer isso. Piper se permitiu dizer isso. E a diferença entre o grito instintivo de Josie e o sussurro deliberado de Piper tornou isso mais pesado. Porque Piper nunca dizia nada que não quisesse realmente dizer. Colton ouviu. Ele levantou a cabeça e olhou para Piper na varanda. E seus olhos não conseguiram mais segurar. Lágrimas escorreram pelo rosto do homem de 33 anos. O homem que toda a costa leste respeitava e temia. Por um rosto que tinha sido frio como pedra através de ameaças, perigo e perda. Mas não podia ficar frio na presença daquela única palavra das 2 crianças que ele encontrara em uma estrada de terra vermelha, sob sol brutal na Virgínia Ocidental. Ele não limpou as lágrimas, ele não as escondeu. Ele apenas segurou Josie mais forte e olhou para Piper. E em seu olhar estava tudo o que ele não conseguia colocar em palavras. Na cozinha, Margot estava na janela olhando para o quintal. Ela viu Colton ajoelhado na grama com Josie nos braços. Ela viu Piper na varanda com as palavras sagradas ainda pairando em seus lábios. Ela viu Duke circulando-os com o rabo abanando como se sentisse algo especial no ar. Margot levantou a mão para cobrir a boca. E ela chorou lágrimas silenciosas e invisíveis escorrendo entre os dedos enquanto seus ombros tremiam na cozinha vazia. Naquela noite, depois que as meninas tomaram banho e Margot leu para elas antes de dormir, Colton sentou sozinho em seu escritório. Na mesa, ao lado da pilha de papéis de negócios que Hayes havia deixado para ele colocou 2 coisas. À esquerda estava a velha fotografia de família da caixa de lata, amassada de ser dobrada e desdobrada muitas vezes. Uma foto que ele mandara emoldurar na semana anterior. 4 rostos sorridentes dentro de uma pequena moldura de madeira. À direita estava a foto de Caroline na moldura de prata, que ficava em sua mesa há 2 anos. 2 fotografias, 2 famílias. Uma passada, uma presente. Colton olhou para a foto de Caroline. E pela primeira vez desde que ela se foi, ele não sentiu dor. Ele sentiu gratidão. Gratidão por tê-la tido. Gratidão pela maneira como ela lhe ensinou que seu coração era capaz de amar, mesmo quando ele tentava enterrá-lo sob camadas de gelo. Gratidão por, de alguma forma, a estrada tê-lo levado àquele lugar exato. Àquele momento exato naquela estrada de terra vermelha na Virgínia Ocidental. Para encontrar 2 crianças que precisavam dele tanto quanto ele precisava delas. Ele olhou para ambas as fotografias e, pela primeira vez em muitos anos, Colton Ashford sentiu que merecia essa felicidade. Ninguém sabia exatamente quando o relacionamento entre Colton e Margot começou a mudar, porque não começou com um único momento definível. Foi o lento acúmulo de 1000 pequenos detalhes que aconteciam todos os dias, tão gentil que ninguém notou até olharem para trás e perceberem que tudo estava diferente há muito tempo. Margot começou a deixar uma xícara de café na mesa de Colton todas as manhãs. Preto sem açúcar, um pingo de creme. Exatamente do jeito que ele tomava. Uma preferência que ele nunca disse em voz alta. E ela nunca perguntou. Ela simplesmente observou tempo suficiente para saber. A xícara estava sempre lá quando Colton entrava em seu escritório,
ainda quente, e ele bebia sem comentar. Até que uma manhã, Margot não a colocou lá porque estava muito ocupada fazendo café da manhã para as meninas. Colton sentou em sua mesa, olhou para o espaço vazio onde a xícara geralmente esperava e percebeu que não sentia a falta do café. Ele sentia a falta da pessoa que o colocava lá. Colton começou a mudar de maneiras que nem ele reconhecia totalmente. Ele começou a pedir a opinião de Margot sobre as meninas, não emitindo ordens, não anunciando decisões já tomadas, mas realmente perguntando: Margot, ela deve ter aulas extras de matemática ou deixá-la recuperar o atraso sozinha? Margot, Piper não quis jantar hoje à noite. Você acha que há algo errado? Pela primeira vez na vida de Colton Ashford, ele perguntou a alguém antes de decidir. E aconteceu tão naturalmente que ele não percebeu que era a maior mudança que já havia feito. Hayes percebeu uma tarde depois que Colton adiou uma ligação importante porque Margot mandou uma mensagem dizendo que Josie estava com febre leve. Hayes ficou na porta do escritório e observou seu chefe vestir a jaqueta e subir as escadas. Você mudou muito, senhor, disse Hayes. Voz neutra, mas com algo no canto dos olhos que quase parecia provocação. Um olhar que ele nunca ousara usar antes. Colton parou, virou-se e olhou para ele. Cale a boca, Hayes. Então ele continuou subindo as escadas. E Hayes o viu ir, balançando a cabeça com um sorriso que escondeu virando-se. As meninas mudaram a maneira como se dirigiam a Margot em sua própria progressão silenciosa. No começo era a senhorita Margot, formal e cuidadoso. Depois tornou-se Margot, mais fácil, mais próximo. A maneira como você falava com alguém familiar. E então, uma manhã de sábado, enquanto Margot estava no fogão fritando ovos, Josie correu para a cozinha com Duke correndo atrás dela, sem fôlego com a necessidade urgente de contar a alguém que acabara de ver um esquilo no carvalho lá fora. E em sua excitação, ela deixou escapar. Mãe Margot, tem um esquilo enorme no quintal. Margot congelou no fogão, espátula suspensa no ar, a frigideira chiando sob ela. Ela não se virou imediatamente. Ficou lá por alguns segundos, olhos fixos na frigideira, mas não vendo nada. Porque as palavras Mãe Margot tinham atingido o lugar mais profundo em seu peito. O lugar onde ela mantivera seus limites profissionais cuidadosamente intactos por meses. Lembrando a si mesma que fora contratada para cuidar dessas crianças. Não para ser mãe delas, mas Josie não conhecia esse limite. Josie só sabia que Margot era quem a alimentava todas as manhãs. Lia para ela todas as noites, segurava-a quando estava assustada, enxugava suas lágrimas quando chorava. E no dicionário de uma criança de 8 anos, havia apenas um nome para alguém que fazia tudo isso. Margot inalou, piscou forte para conter as lágrimas, depois se virou com o sorriso mais caloroso que tinha. Qual o tamanho desse esquilo, querida? Mostre-me. Josie agarrou a mão de Margot e a arrastou para o quintal, inconsciente de que acabara de mudar o lugar de uma pessoa em uma família com 2 palavras descuidadas. Piper assistiu a tudo da mesa da cozinha. Ela não disse nada, ela não objetou, e a aceitação silenciosa de Piper às vezes carregava tanto peso quanto permissão falada. Nas semanas que se seguiram, Colton e Margot caíram em um ritmo. Nenhum deles nomeou, mas ambos obedeceram. Depois que as meninas dormiam, Colton costumava ir para a varanda dos fundos, onde podia ver o amplo jardim e o céu noturno sobre Connecticut. E Margot, depois de verificar o quarto das meninas uma última vez, saía também, sentando na cadeira de madeira a um assento de distância dele. Eles conversavam, às vezes sobre as meninas, às vezes sobre coisas que não tinham nada a ver com nada, às vezes nada. Margot era uma das poucas pessoas com quem Colton podia sentar em silêncio sem sentir a necessidade de preenchê-lo. E Colton era uma das poucas pessoas para quem Margot não sentia a necessidade de atuar. Não como cuidadora, não como funcionária. Apenas como ela mesma. Uma noite o céu estava claro e frio. As poucas estrelas suburbanas de Connecticut brilhando através dos galhos de carvalho. E Colton falou sobre Caroline. Ele falou uniformemente. Não pesado, não cru da maneira que tinha sido antes, contando a Margot como Caroline ria, como ela sempre colocava flores frescas em todos os quartos, como passaram 10 anos tentando ter um filho e nunca conseguiram, como ela nunca abandonou a esperança, mesmo depois que os médicos disseram que não havia mais nada a tentar. Ela teria amado as meninas, disse Colton, olhos no jardim escuro.
Tudo o que ela sempre quis foi ser mãe. Margot ouviu sem interromper, sem pressionar, sem oferecer o tipo de conforto polido que as pessoas geralmente buscam quando alguém fala dos mortos. Ela simplesmente ficou sentada lá. Sua presença quente o suficiente para que Colton não se sentisse sozinho enquanto falava do passado. E leve o suficiente para que ele não se sentisse digno de pena. Um calor silencioso se instalou na varanda. O tipo de silêncio que duas pessoas não precisavam preencher porque já estava cheio. Já estava completo, simplesmente porque estavam lá juntos. Então Colton estendeu a mão lentamente e pegou a mão de Margot. Ele não perguntou, ele não disse nada. Sua mão simplesmente encontrou a dela no escuro, dedos se entrelaçando gentilmente. Margot não se afastou. Ela não se virou para olhar para ele. Ela apenas apertou a mão dele uma vez suavemente, e eles ficaram lá, de frente para o jardim noturno, ouvindo os grilos e o leve farfalhar do vento através das folhas. Não houve beijo, nem confissão, nem momento dramático. Apenas duas mãos se tocando no escuro em uma varanda silenciosa. E ambos entenderam que isso começara há muito tempo, com a primeira xícara de café na mesa. Com a primeira vez que Margot encontrou os olhos de Colton sem desviar o olhar. Com a primeira noite em que ela leu para as meninas enquanto ele estava no corredor e ouvia. Estivera lá o tempo todo. Só agora finalmente tinha um nome. 6 meses após o dia em que Colton saiu do SUV, naquela estrada de terra vermelha, na Virgínia Ocidental, a vida dentro da propriedade Ashford havia encontrado um ritmo que ninguém naquela casa ousara acreditar ser possível. As meninas iam para a escola todos os dias, suas notas lentamente alcançando seus colegas. Josie começou a ter aulas de natação na piscina, coberta da qual ela antes tinha medo de chegar perto. Piper estava lendo seu 12º livro, desde que Margot lhe deu um cartão da biblioteca. O jantar com 4 pessoas ao redor da mesa havia se tornado normal. E Duke aprendera que seu lugar era debaixo da mesa, não no colo de Josie, mesmo que ela sempre tentasse passar comida para ele escondido. Tudo estava em paz. E talvez essa mesma paz tenha sido o motivo pelo qual o telefonema de Kenneth Pratt, naquela manhã de segunda-feira, atingiu como um trovão em céu claro. Colton estava em seu escritório quando o telefone vibrou. Ele atendeu, ouviu 3 frases, e seu rosto mudou completamente. Se Margot ou as meninas estivessem na sala, não teriam reconhecido o homem atrás daquela mesa. Seus olhos escureceram. Seu maxilar apertou até que os músculos das têmporas se destacaram. E quando ele falou, sua voz caiu para uma frequência que Hayes conhecia melhor do que ninguém. A frequência de Colton Ashford em seu estado mais perigoso. Brenda reapareceu. Ela quer as meninas de volta. Kenneth confirmou. Brenda, a mãe que havia deixado 2 filhas de 7 anos sozinhas em um barraco de tijolos vazando por mais de 1 ano. A mulher que escrevera "A mamãe vai voltar, esperem por mim", e desaparecera sem uma palavra, havia retornado com um advogado designado pelo tribunal e exigido a custódia. Colton desligou o telefone, e o ar no escritório engrossou como um momento antes de uma tempestade. Hayes estava na porta. Costas retas, rosto inexpressivo, mas cada músculo de seu corpo estava pronto. Ele estava com Colton há tempo suficiente para saber que aquela expressão era a mais perigosa. Não raiva que explodia, mas raiva que ficava fria. O tipo que Colton usava para tomar as decisões mais implacáveis de sua carreira. E Hayes estava esperando a ordem, porque ele sabia que Colton Ashford tinha o poder e os meios para fazer Brenda desaparecer da face da terra sem que ninguém a encontrasse. E ele sabia que o velho Colton, o Colton de 6 meses atrás, não teria hesitado. Colton permaneceu imóvel. Seus dedos batiam lentamente na mesa de madeira. Constante. O som alto no silêncio. Hayes observou o maxilar de seu chefe apertar e soltar. Apertar e soltar. Uma batalha acontecendo sem palavras. Então Colton inalou uma respiração longa e lenta. E quando exalou, algo em seu olhar mudou. A raiva não desapareceu. Ainda estava lá, profunda e quente. Mas foi contida por algo mais forte. "Nós faremos isso legalmente", disse Colton. Sua voz ainda baixa, mas controlada. "Eu venço provando que sou digno, não fazendo alguém desaparecer." Hayes não escondeu sua reação. Ele piscou. Rápido, mas o suficiente para Colton notar. E nos olhos de seu guarda mais leal, havia algo novo.
Algo que Reis nunca dera ao seu chefe antes. Não lealdade, não admiração, não medo, mas respeito. Foi a primeira vez em 12 anos ao lado de Colton que Reis o viu recusar o caminho fácil. Sim, senhor, disse Reis. E essas duas palavras carregavam um peso diferente do que jamais tiveram antes. 3 dias depois, a reunião ocorreu no escritório de advocacia de Kenneth em Hartford. Uma grande sala de conferências, uma longa mesa de madeira, luz do dia entrando por janelas altas. De um lado sentava Colton em um terno cinza escuro. Kenneth ao lado dele com uma pilha grossa de documentos. Reis atrás deles como uma sombra. Do outro lado sentava Brenda e a advogada designada pelo tribunal que a representava. Uma mulher de meia idade com cabelo curto que parecia cansada de muitos casos. Colton olhou para Brenda e percebeu que estivera imaginando essa mulher por 6 meses, construindo em sua mente uma imagem da pessoa que abandonara seus filhos. E essa imagem sempre fora alguém cruel, insensível, egoísta. Mas a mulher à sua frente não correspondia a isso. Brenda tinha cerca de 30 anos, magra, seu maxilar e clavícula afiados sob a pele pálida. Seus olhos não se fixavam, movendo-se do tampo da mesa para as mãos, para a janela, nunca ficando tempo suficiente em lugar nenhum. Suas roupas eram limpas, mas velhas, passadas cuidadosamente, como se ela tivesse feito tudo o que podia para parecer decente para esta reunião. Suas mãos tremiam na mesa. E quando ela começou a falar, sua voz quebrou na primeira frase. Eu sei que errei. Eu sei que não tenho o direito de sentar aqui. Mas elas são minhas filhas e eu quero... Eu quero começar de novo, ela chorou. Lágrimas escorrendo pelo rosto sem serem enxugadas, como se ela não achasse que merecia enxugá-las. Passei por um momento muito difícil. Eu não tinha outra escolha naquela época. Eu pensei que deixá-las era melhor para elas. Colton sentou-se em frente a ela. Seu rosto frio, mas contido. Ele a deixou falar. Não interrompeu. Não mostrou emoção. Então, quando Brenda ficou em silêncio, ele falou. Calmo e preciso. Cada palavra colocada como uma lâmina. Você as deixou quando elas tinham 7 anos. Elas dormiam na terra. Comiam porque um vizinho teve pena delas. Ninguém as levou a um médico por mais de um ano. Sua filha escondia pão debaixo do travesseiro porque tinha medo de passar fome. Cada frase cortava. Brenda encolheu-se na cadeira, chorando mais forte. Mas ela não discutiu porque não havia nada para discutir. Tudo o que Colton disse era verdade. A advogada de Brenda abriu a boca como se fosse dizer algo. Mas Kenneth levantou a mão para sinalizar espera porque sabia que Colton não tinha terminado. E ele não tinha. Colton fez uma pausa, olhou Brenda diretamente nos olhos e, em vez de pressionar o ataque, fez uma pergunta que ninguém naquela sala esperava. Nem mesmo Kenneth. Você realmente quer o melhor para elas ou quer elas de volta porque precisa delas? A pergunta pairou no ar. Brenda olhou para Colton. Realmente olhou para ele pela primeira vez desde que entrara. E em seus olhos ele viu a resposta antes que ela pudesse formá-la em palavras. Ela precisava delas. Ela estava sozinha, exausta. Tinha perdido tudo e queria recuperar a única coisa que ainda parecia pertencer a ela. Mas precisar não é o mesmo que ser digno. E Brenda, mesmo depois de perder tanto, ainda tinha honestidade suficiente para saber disso. Ela soluçou e não conseguiu responder. E seu silêncio foi mais claro do que qualquer discurso. Kenneth falou em seguida. Profissional, mas não cruel. Ele propôs um acordo. Brenda teria visitas supervisionadas em um cronograma definido em um local aprovado por ambos os lados. Mas a custódia legal permaneceria com Colton. Se Brenda aprovasse estabilidade no futuro, os termos poderiam ser revisados. Brenda olhou para sua advogada, depois para suas mãos trêmulas na mesa, depois assentiu. Ela assentiu porque em algum lugar profundo, ela sabia que as crianças que deixara naquela casa de tijolos vazando agora estavam sendo amadas, sendo cuidadas, vivendo uma vida que ela nunca fora capaz de dar a elas. Ela assentiu porque às vezes amor real, significa aceitar que você não é a melhor pessoa para aqueles que ama. Colton levantou-se quando a reunião terminou. Apertou a mão da advogada de Brenda. E ao passar por Brenda, ele parou por um único segundo. Ele não falou. Ele não a confortou. Ele não a desprezou. Ele apenas olhou para ela com uma expressão que, se Brenda estivesse calma o suficiente para ler, teria entendido que não era ódio, mas a compreensão de um homem que também sabia o que significava perder tudo. Então ele saiu,
Hayes atrás dele, e a porta se fechou suavemente. Exatamente um ano depois que o SUV preto parou naquela estrada de terra vermelha na Virgínia Ocidental, Colton Ashford estava em um tribunal do condado de Hartford, usando o terno preto que guardava para os dias mais importantes, e observou a juíza virar as páginas finais do arquivo oficial de adoção. Kenneth Pratt estava sentado ao lado dele, a pilha de documentos que ele preparara por meses disposta ordenadamente à sua frente. Tudo verificado 3 vezes. Cada assinatura no lugar. Cada condição cumprida. Margot estava sentada algumas fileiras atrás deles, mãos descansando no colo, coluna reta, olhos para frente. Mas o canto de sua boca tremia enquanto ela lutava para manter seus sentimentos contidos. Hayes estava no fundo da sala perto da porta. Braços cruzados, expressão vazia, da maneira que quase sempre era. Piper e Josie estavam sentadas na primeira fila. 2 meninas de 9 anos nas roupas novas que Margot escolhera para hoje. Josie em um vestido floral e praticamente vibrando de excitação. Piper em uma camisa branca enfiada em calças sociais porque ela gostava assim e ninguém a forçou a ser outra coisa. A juíza, uma mulher de cabelos prateados com óculos de aro redondo, terminou de ler. Olhou para as meninas e sorriu. Ela perguntou em uma voz que era calorosa, mas formal. Seguindo o procedimento legal que ela realizara centenas de vezes, mas ainda tratava com respeito todas as vezes. Piper e Josie, o tribunal quer perguntar algo a vocês. Vocês concordam em ser oficialmente adotadas pelo Sr. Colton Ashford e carregar o sobrenome Ashford? Josie respondeu imediatamente, rápida e brilhante, sua voz ecoando pelo tribunal silencioso. Sim, senhora. Ela assentiu repetidamente, como se dizer uma vez não pudesse ser claro o suficiente. E algumas pessoas na sala riram baixinho. Então todos os olhares se voltaram para Piper. Ela sentou-se muito ereta, silenciosa por um momento, e virou a cabeça para olhar para Colton. Seus olhos se encontraram. E naqueles poucos segundos, a estrada que percorreram juntos cintilou como um filme sem palavras. Da terra vermelha empoeirada à casa de tijolos caindo aos pedaços. Da caixa de lata enferrujada à noite de trovão e apagão. Da estação de ônibus Greyhound ao amanhecer à tarde no gramado, quando a palavra pai foi dita pela primeira vez. Piper olhou de volta para a juíza e falou devagar. Cada palavra limpa e firme. Sua voz calma, mas certa. Eu tenho um pai há muito tempo. Hoje é apenas papelada. O tribunal ficou imóvel por um instante. A juíza olhou para Piper por cima de seus óculos de aro redondo. E seu sorriso se alargou. O sorriso de alguém que testemunhara inúmeras adoções e ainda se comovia com momentos como este. Kenneth baixou os olhos para os documentos e ajustou os óculos, escondendo o que quer que passasse por seu rosto. Margot apertou os lábios, seus olhos brilhando. E Colton? Colton sorriu. Não o sorriso social que ele usava em reuniões de negócios. Não o sorriso frio que ele usava quando um negócio saía do seu jeito. Isso era real, puxado do lugar mais profundo nele. O tipo de sorriso que Hayes viu do fundo da sala e percebeu que não via em seu chefe há anos. Talvez não desde que Caroline morreu. Talvez nem mesmo antes disso. A juíza assinou o documento final, carimbou e declarou que a partir de hoje, Asa Bauman. Piper e Josie carregavam oficialmente o nome Ashford. Do lado de fora do tribunal, o sol do final da tarde de Hartford estava quente. Josie correu pelos degraus de pedra e jogou os braços ao redor de Duke, que estivera esperando no carro com Hayes durante toda a audiência. Colton ficou nos degraus segurando a cópia autenticada da ordem judicial que Kenneth acabara de lhe entregar, olhando para suas 2 filhas, que agora carregavam seu nome. Piper caminhou ao lado de Margot, e sem olhar para ela, olhos fixos no estacionamento, disse na voz mais comum que conseguiu. Mãe, Margot, vamos para casa, estou com fome. Margot ouviu aquelas 2 palavras, Mãe, Margot, de Piper pela primeira vez. E ela teve que virar o rosto por 2 segundos, fingindo verificar algo na rua antes de se virar e responder em uma voz tão normal que era quase inacreditável. Ok, vamos para casa. O que você quer que eu faça? Então os 4 entraram no SUV. Hayes dirigiu e o veículo saiu do estacionamento do tribunal para começar a viagem para casa, que finalmente era um lar no sentido legal e no coração.
Os anos que se seguiram não passaram em grandes eventos ou reviravoltas dramáticas, mas em pequenos momentos encadeados em uma vida. Um nono aniversário. O maior bolo que as meninas já tinham visto. Josie soprando velas e desejando algo que nunca contou a ninguém. Piper fingindo que não gostava de fotos, mas sorrindo em todas elas de qualquer maneira. O primeiro Natal delas. Uma árvore quase alcançando o teto do saguão principal. Presentes empilhados embaixo dela. Mas o momento que Colton guardou por mais tempo não foi a abertura dos presentes. Foram os quatro sentados lado a lado no sofá, assistindo a um filme. Josie dormindo com a cabeça no colo de Margot. Piper encostada no ombro de Colton. Duke esparramado no chão entre eles. E Colton percebendo que isso era tudo o que Caroline sempre quisera. Josie entrou para o time de futebol da escola. E em cada jogo, Colton sentava na primeira fila da arquibancada, gritando mais alto do que todos os outros pais juntos, deixando Josie orgulhosa e mortificada da maneira que apenas uma criança de 9 anos pode ficar. Hayes ficava atrás de seu chefe, ainda em um terno preto entre pais de camiseta e jeans, aplaudindo desajeitadamente sempre que Josie marcava porque ele não entendia totalmente as regras. Mas ele entendia que quando Colton se levantava e gritava, ele deveria aplaudir. Piper entrou para o clube de literatura, e na apresentação de fim de ano, ela subiu no palco e leu um poema que escrevera sobre lar, sobre terra vermelha e uma caixa de lata enferrujada. E um homem ajoelhado na frente dela perguntando, "Vocês moram aqui?" E Colton sentou na plateia, mordendo a parte interna da bochecha por 3 minutos seguidos, sua mão travada na de Margot, mal ousando respirar porque tinha medo de que se soltasse o ar, choraria na frente da escola inteira. Então, o casamento. Pequeno, caloroso no jardim atrás da propriedade em uma tarde de outono, quando as folhas de carvalho ficaram douradas e vermelhas. Sem centenas de convidados. Apenas Kenneth, alguns amigos próximos de Margot. Frank Holloway, voando da Virgínia Ocidental, em um terno emprestado que ficava um pouco apertado demais. E as meninas. Piper e Josie foram as daminhas. Piper em um terninho minúsculo e Josie em um vestido branco. Duke usando uma gravata borboleta e quase arruinando a cerimônia quando perseguiu uma borboleta bem no meio da troca de alianças. Colton viu Margot caminhar pela grama sob os carvalhos e pensou que a vida às vezes tira tudo de você e depois devolve em dobro. Apenas em uma forma tão diferente do que você imaginou uma vez que você não teria reconhecido naquela época. E durante esses anos algo mais mudou também. Colton lentamente se afastou do trabalho clandestino que nunca mencionava dentro de casa, entregando partes para Hayes, que agora era tanto protetor quanto parceiro, e focando inteiramente no lado legítimo do Império Ashford. Imóveis, investimentos, coisas que podiam ser explicadas à luz do dia. Hayes perguntou apenas uma vez. "Tem certeza, senhor?" Colton não hesitou. "Tenho uma família agora. Não vou apostar com isso." E Hayes assentiu porque testemunhara toda a transformação. De um homem frio ajoelhado na terra vermelha, a um pai na primeira fila gritando rouco em um jogo de futebol. E ele sabia que essa não era uma decisão passageira. Era uma evolução irreversível de Colton Ashford. Uma evolução que 2 crianças cobertas de poeira em uma estrada de terra da Virgínia Ocidental colocaram em movimento no momento em que olharam em seus olhos e ele olhou de volta. 9 anos depois que o SUV preto parou naquela estrada de terra vermelha na Virgínia Ocidental. Uma manhã quente de junho encheu o quarto do segundo andar da propriedade Ashford, com luz solar pálida cor de mel derramando-se pelas janelas. Colton estava atrás de Piper, ajustando o colarinho do colete dela. E ele teve que se corrigir em sua própria mente porque ela não era mais uma garotinha. Ela era uma jovem de 17 anos, quase tão alta quanto o ombro dele. Seu cabelo castanho cortado curto e arrumado, seus olhos ainda afiados e diretos da maneira que tinham sido no primeiro dia. Mas agora carregando uma confiança tranquila que só vem de ser amada da maneira certa. Piper preferia um colete a um vestido, sapatos de couro a saltos, e Colton nunca tentara forçá-la a mudar porque aprendera que amar uma criança não era moldá-la na forma que você queria. Era dar-lhes espaço para se tornarem quem já eram. "Pai, eu não preciso de gravata." "Está quente", disse Piper, olhando para a gravata na mão de Colton através do espelho. "É formatura. Vista-se adequadamente", respondeu Colton. Sua voz severa, mas seus olhos sorrindo.
Piper olhou para ele no espelho, um canto da boca levantando. Se você é quem está me dando sermão sobre o que é adequado, estou condenada. Ambos riram, e o som desceu pelo corredor até o quarto ao lado, onde Margot estava escovando o cabelo de Josie e colocando uma pequena flor branca atrás da orelha dela. Josie usava um vestido de cor clara, seu cabelo longo caindo em ondas suaves. Seus olhos castanhos escuros idênticos aos da irmã, mas suavizados por algo completamente diferente. A gentileza de uma criança que teve permissão para ser criança tempo suficiente para crescer da maneira certa. Os quatro entraram no carro, Hayes dirigindo como sempre, prateado agora nas têmporas, mas ainda de costas retas e olhos afiados. O SUV estacionou em frente ao auditório da Academia Whitfield, o mesmo lugar onde 9 anos antes Piper dera um soco em um garoto por insultar sua família. O mesmo lugar onde duas crianças que antes estavam anos atrasadas na escola, agora estavam prestes a receber honras na formatura. O salão estava lotado de pais e alunos. Colton e Margot sentaram na terceira fila. E Hayes ficou no fundo por velho hábito, embora não houvesse mais ninguém contra quem guardar. Quando o locutor chamou Piper Ashford e Josie Ashford para receberem sua distinção por superar dificuldades e alcançar excelência acadêmica, Colton sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. E ele não as escondeu, ele não queria. Ele viu duas jovens subirem ao palco em suas becas. E naquele momento, a memória se sobrepôs ao presente. Ele viu duas crianças magras de 8 anos empoeiradas com terra vermelha, paradas na frente de uma casa de tijolos caindo aos pedaços. Piper segurando a mão de Josie com uma força que nenhuma criança deveria ter que carregar. E ele as via agora. Brilhantes, saudáveis, firmes, com um futuro aberto à frente delas. E a distância entre essas duas imagens era de 9 anos de amor, paciência, erros, perdão e a melhor escolha que ele já fizera na vida. Então Piper caminhou até o pódio como representante dos alunos. Ela ficou atrás do microfone sob as luzes do palco. E a primeira coisa que fez foi procurar Colton na multidão. Seus olhos se encontraram e Piper sorriu. Um sorriso que ninguém acreditaria que ela poderia ter 9 anos atrás. O sorriso de alguém que encontrou onde pertencia. As pessoas dizem que família é sangue, ela começou, sua voz clara. Mas eu aprendi que família é quem fica, quem aparece, quem escolhe você quando o mundo inteiro te esqueceu. Minha irmã e eu tivemos a sorte de encontrar um pai que nos escolheu em um dia escaldante de verão em uma estrada de terra vermelha. E encontramos uma mãe do coração, nossa Margot, a mulher que nos ensinou como é o amor real. Margot levantou a mão para cobrir a boca, lágrimas escorrendo por entre os dedos, enquanto seus ombros tremiam. Colton pegou a outra mão dela e segurou firme e não soltou. Então este diploma não pertence apenas a mim, continuou Piper. Firme e inabalável da maneira que só ela podia ser. Pertence a todos nós, a família Ashford. O auditório levantou-se em uma ovação de pé. Aplausos trovejaram pelo espaço. E no meio desse som, Colton Ashford ficou sentado imóvel. Lágrimas nas bochechas, sua mão travada na de Margot, e sentiu uma plenitude que nunca imaginara que teria permissão para tocar. Cada império que ele construíra, cada fortuna que acumulara, cada grama de poder que detivera não valia um único segundo deste momento. Naquela noite, os quatro sentaram na varanda dos fundos da propriedade, olhando para um céu cheio de estrelas. Duke estava deitado aos pés de Colton, seu pelo marrom dourado agora quase todo prateado. Seu focinho cinza, seus passos mais lentos, mas seu rabo ainda abanando sempre que ouvia as vozes das meninas. Uma brisa suave da noite carregava o cheiro de flores do jardim que Margot cuidara por anos. Josie sentou no degrau da varanda, com a cabeça descansando no ombro de Margot, e perguntou em uma voz pensativa, o tipo que ela usava em noites tranquilas como esta agora que estava quase adulta. Pai, você acha que teríamos sobrevivido se você não tivesse aparecido? Colton ficou em silêncio por um momento, olhos no céu. Então ele respondeu, acho que vocês eram fortes o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Mas talvez não tivessem tido a chance de ser crianças, de ir para a escola, de sonhar. Piper sentou na cadeira de madeira ao lado dele, pernas esticadas, olhos levantados para as estrelas, e disse naquela voz calma e certa que pertencia apenas a ela.
Acho que nos encontramos na hora certa. Você precisava de filhas. Nós precisávamos de um pai. O universo alinhou tudo. Colton olhou pela porta de vidro para dentro da casa. Na estante da sala de estar, entre romances e fotos de família emolduradas, a velha caixa de lata enferrujada ainda estava lá, colocada com o tipo de reverência que as pessoas reservam para relíquias sagradas. Nunca movida. Dentro estavam as mesmas coisas que sempre contivera. A fotografia de família amassada, a pulseira hospitalar desbotada e o pedaço de papel com as palavras a lápis grosseiras. A mamãe vai voltar. Esperem por mim. Dentro da caixa estava o passado. Fora da caixa, na varanda sob um céu estrelado, estava o presente. A vida não era feita dos planos que rascunhamos, mas das curvas que ousamos fazer. A história da família Ashford termina aqui, mas seu significado não. Esta é a história de um homem que acreditava não merecer amor e duas crianças que acreditavam que o mundo as havia esquecido. E a vida provou que às vezes as pessoas mais inesperadas se tornam a família mais completa. A maior lição que esta história deixa é que família não é decidida pelo sangue, é decidida pela escolha de ficar, pela paciência diária e pela coragem de amar mesmo quando você sabe que não é perfeito. Colton não era um homem bom pela definição do mundo, mas ele escolheu se tornar o melhor pai que podia ser, e às vezes isso era o suficiente. Se esta história tocou seu coração, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder as histórias emocionantes que trazemos todos os dias. Nós realmente adoraríamos saber como você se sentiu depois de ouvir esta história. Você já conheceu alguém que mudou sua vida com uma decisão inesperada? Você acredita que a família real é construída pelo amor e não apenas pelo sangue? Deixe um comentário abaixo e compartilhe o que está em seu coração. Lemos todos os comentários e valorizamos cada história que você compartilha conosco. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias pacíficos cheios de amor ao lado das pessoas que você mais preza. Obrigado por ouvir. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.